Vai começar mais um Ânima Podcast, o podcast mais católico desse Brasil. Eu sou a Kenny, estou aqui com... O marido dela, né? Bertaldinho, sempre azul. Muito bem. E nós estamos aqui com o nosso queridíssimo amigo Rafael Brito, falando sobre os anjos. Tudo mais bem, uma Rafael? Vez. Mais que uma bom vez. Estar com vocês. Rapaz, esse negócio Terceiro tá episódio da trilogia. E você já viu como é que estão os números dos outros episódios? E você que não viu ainda, que não está no canal... Se inscreva. Não se inscreveu no canal, né? Perdeu os outros 2 episódios. Mas pode vir ainda. Claro que pode, só se inscrever. O cara tá bombando. Tá anjo mesmo. pra tudo que é lado. É anjo voando. Quer bênção na sua vida, se inscreve no canal, não é isso? Exatamente. Deixa o seu like, vai compartilhar o episódio com todo mundo. Olha só que E maravilha. seja anjo da guarda na vida de alguém, fazendo as pessoas conhecerem os seus anjos. É isso, exatamente. Muito bem, gostei disso. E nosso querido Rafael... não, peraí, antes de falar das qualidades do nosso querido Rafael. Qualidades, são qualidades, claro. Pessoa, né, que se dedicou tanto a estudo. Você tem que falar da loja da família brasileira. Ah, meu Deus do céu. Família com essa coisa cafona. Olha só, presta atenção. No episódio passado, que foi o episódio de São Gabriel, o Rafael falou da importância de acender a vela para o anjo da guarda, rezar para o anjo da guarda. Quem não assistiu, assista, que vai entender o que significa esse acender vela. Eu falei, nós temos vela na nossa loja Ânima. Inclusive, essa é cheirosíssima, e é mesmo, tem um cheiro super gostoso. Aqui, vem nesse pote de vidro com essa tampinha aqui de bambu, e o cheiro é espetacular, mas Deixa é eu mesmo. ver. Cheira. Dá pro Rafael cheirar. É bom. Cara, é bom mesmo. É gostoso. Cheira aqui pra você ver. É uma fragrância super gostosa. Dá pra ele sentir. É muito legal, hein? É. Aí, vou acender uma pro meu anjo hoje. Nossa. Bom, né? Bom, né? Bom. Mas isso aí deve durar, né, não? Ó, isso aí pra você levar pra acender junto com a Lilian. Ai, que Presente linda. pra você acender junto com a Lilian. Obrigado. Pois é. Aqui. Então, na loja Ânima Oficial. E nós temos também na loja Ânima esta belíssima trilogia, que aqui nós temos O Mistério do Anjo da Guarda, O Segredo dos Anjos e Miguel, o Guardião do Lugar Secreto. Vem nessa caixinha, olha, que é de autoria do nosso querido professor Rafael. Aqui, ó, são esses 3 livros, olha. O Mistério do Anjo da Guarda. Já li. Gente, coisa boa, eu faço questão de mostrar. Já leu, né? Gostou? Muito. O Segredo dos Anjos. Também já li. Muito bem, gostou? Muito. Miguel, o Guardião do Lugar Secreto. Já li. Gostou? Muito. Muito bem, também na loja Ânima. lojaanimaoficial.com.br. Não percam, vale super a pena. E agora sim eu vou dizer as qualidades do nosso querido professor Rafael. Já falei professor, né? Mestre, nada mais, nada menos, somente com 4 mestrados. Gente, 4 mestrados. É mestrado para Dedéu. E doutorando em teologia e filosofia. Ele faz em 2 faculdades, assim, ali na esquina. Uma em Roma e outra na Espanha, na Gregoriana de Roma e a de Salamanca, na Espanha. Desculpa só, ter né? visto. Desculpa, hein? É quase um beijinho no ombro. Caramba, gente. É muita coisa. Ele é fundador do Instituto São Rafael, especialista em anjos e demônios. Anjos e demônios, né? É autor desses livros maravilhosos, além do devocional Orando com os Santos Anjos. E o que eu mais gosto de falar, que ele é casado com a querida Lilian, que é uma simpatia, e pai de Daniel e Lucas. É exatamente isso aí. Muito bem. E hoje, pra gente fechar a trilogia, não pra fechar a sua participação, porque Sim. você tem muito conteúdo bom, você vai Nós voltar vamos fazer muita trocentas coisa vezes. de anjo ainda. Muita Muita coisa. coisa. Se preparem. Mas pra fechar a trilogia, primeiro episódio... Bom, a gente fez um primeiro episódio geralzão. Aí você voltou e gravou. A gente já fez o episódio, já foi pro ar, né? O de São Miguel. O São de São Gabriel. Gabriel. E hoje... São Rafael. Rafael. O maravilhoso. Gostei. É O maravilhoso. Então, Só quero só dar um spoiler pra você que está chegando agora. Se prepare pra chorar. ixi, Não, é verdade. É verdade. Eu já estou preparado. Já tô com o meu lencinho aqui, Para ó. seu governo, Ó, eu já estou preparado. Já tô com o meu lencinho aqui. Já estou preparado, porque assim, eu já peguei essa passagem aqui para ler. É ler essa daqui onde ele se revela. Você já chorou da outra vez, não é? Vamos achar que é replay do Eu vou choro. ler dessa vez, cara, porque na boa, velho, eu não consigo. O que eu vou fazer? Eu Mas tenho vamos lá. uma amizade com o Rafael, que é uma coisa O que ele amigo fez. de Rafael. Eu também tenho amizade com o Rafael. Ó. Tá vendo? Eu gosto de Rafael. Vamos entender quem é São Rafael, né? O povo tá acompanhando aí, tá vendo. Quem não viu, assista, gente. Por favor, que vocês... Nossa, vocês vão ver que maravilha.
Então, estamos lá nos arcanjos, que são 7. Nós conhecemos o nome de 3, estamos chegando no nome do terceiro, que a gente sabe o nome, que é Rafael. Sim. E significa? Deus cura, médico de Deus, e Deus é misericórdia. Ai, Deus é misericórdia. Essa eu não sabia. Na minha Bíblia, da outra tradução, não é essa daqui não, aqui que eu tenho já há muitos anos, o Padre Jonas autografou 10 vezes, coitadinho, e diz assim na introdução do livro de Tobias, que Rafael foi o primeiro médico sem fronteiras. Que bênção. Oh, que legal. lindo. Está escrita essa Sim. frase. Rafael foi o primeiro médico sem fronteiras e fala também de matrimônio e patrimônio a serviço do reino. 2 coisas interessantes que tem nessa introdução dessa Bíblia. E é justamente isso, No porque livro ele de é... Tobias. Nós vamos aprender que ele é o guardião da família, ele é o guardião do matrimônio, do vínculo do matrimônio, mas também ele é o anjo da providência e, portanto, aquele que te ajuda a construir o patrimônio e o legado para sua vida. Ah, é? Peraí, como é que é? Agora perdi. Ele é também o anjo da providência? Ele é o anjo da providência. Ele é o anjo da cura e libertação. Ele é o anjo dos exorcistas. Ele é o anjo de tudo. Ele é o anjo da providência, o anjo da cura e libertação, o anjo da cura física, o anjo dos exorcistas, o Cara, anjo... na boa, velho, ele é meu amigo. E ele é nosso amigo. Vou te apresentar, ele é meu amigo. São Rafael foi o anjo. Todo esse mover, esse movimento que hoje existe, o apostolado de São Rafael e Santos Anjos que nasceu, também todo o movimento que criou-se dos irmãos de anjos, não é uma frase do Rafael Brito, é uma frase de São Rafael. São Rafael foi o anjo que chamou um ser humano de meu irmão. Nós somos irmãos de anjos. Foi ele que nos revelou isso. Você foi criado para ser chamada de irmã dos santos anjos. Os anjos te chamam, Kênia é a minha irmã. Não é uma gíria, tipo, meu irmão, não é isso. Não se trata de gíria, é de tratamento de filhos família. De Deus, da mesma família. Nós estamos debaixo do mesmo teto. Rafael, ele é enviado por Deus para essa realidade que nós vamos ver aqui, dessa família, dessa situação, mas ao mesmo tempo para mostrar para o mundo que nós fomos feitos para caminhar nesse mundo de vale de lágrimas com os anjos, com eles. Nós falamos de Miguel, o poderoso, o maior, o príncipe que luta e combate está conosco. Gabriel, anjo da justiça e tudo mais. Mas Rafael, ele é o arcanjo que mora mais na terra do que no céu. Gente, eu não sabia nada E ele disso. é o chefe dos anjos da guarda. E por mim pode morar na minha casa o dia inteiro. O dia inteiro. E ele vai morar, porque nós vamos falar disso aqui. O dia inteiro. Gostei. Rafael é demais, cara. Ele é. É demais. Eu tô te falando sério. Eu tenho uma amizade com esse cara há muito tempo, mas há muito tempo, não é de hoje, não. Eu acho que deve ser desde o nascimento. E agora escute, veja, eu estou aqui, quem já viu o primeiro episódio, viu minha história, consagração a São Rafael, batismo e tudo mais. A gente contava como eu cheguei aqui nos bastidores, não vou falar aqui no podcast, mas foi difícil chegar aqui a primeira vez para poder fazer o primeiro, que é o geral. Quando eu estava à mesa com vocês, que você falou de Rafael, que é o seu amigo, e tudo que São Rafael tem feito nesse tempo na amizade conosco, que só o secreto aqui a gente sabe, não precisa falar, demonstra a força que ele tem de unir a quem ele ama, os seus irmãos que ele ama. São Rafael, ele reúne, ele tem uma capacidade de reunir os eleitos, os amigos, os escolhidos dele, para colocar debaixo do mesmo guarda-chuva para o propósito que ele quer para a Terra. Ou seja, quem não tem essa amizade assim com os anjos, né, pode rezar e pedir. Falar, eu quero muito, o São Rafael, hoje está falando de Rafael, mas serve para Miguel, para Gabriel. Eu quero muito ser sua amiga, eu quero muito ter uma amizade, eu quero muito te conhecer, eu quero muito ter você próximo de mim, não é? Pode fazer uma oração assim pedindo. Pode. E todos os que estão nos escutando, até quem chegou agora, que não conhece nada de anjo e tudo mais, saiba que você tem indiretamente uma relação com São Rafael e você não sabe. Porque todos os anjos da guarda estão debaixo da autoridade de São Rafael, porque ele é o príncipe dos anjos da guarda. Quantas pessoas existem no mundo hoje, Kênia? Nem sei. 8 bilhões e pouco. Quantos bilhões, não sei. Muito bem. Segundo a ciência, mais de 120 bilhões de pessoas passaram, já foram para a glória, já passaram, né? Já morreram. 120 bilhões. Segundo alguns estudos. Então vamos colocar 130 bilhões de pessoas. Bom, 130 bilhões de anjos da guarda fazem referência a ele. Nossa. Os que estão no céu,
no purgatório e que caminham aqui no meio da rua. Caramba, então quando chega São Rafael, a galera toda, opa. O teu anjo da guarda, para tratar sobre a tua vida, claramente ele tem acesso diretamente ao trono de Deus, mas aquilo que é questões estratégicas de guerra espiritual, ele vai e fala com o chefe. Porque existe uma hierarquia, existe uma ordem entre os anjos. E vamos lá. E depois, assim, Rafael, ele faz umas ações extraordinárias. Quando você menos espera, mas quando você mais precisa. E você vê a presença de Rafael. De verdade. E como é que a pessoa vai distinguir se ela vamos supor, fez uma oração assim, genérica. Eu queria muito ser amiga de São Miguel, de São Gabriel, de São Rafael, queria muito a ação deles na minha vida, queria muita presença. Como é que ela vai saber qual anjo que está atuando mais ali? Deixa eu fazer uma pergunta. Quantos melhores amigos você tem depois do Bertaldo? Xiii. Melhores, assim que você diga assim. Não, é só o Bertaldinho mesmo. Não, sério mesmo? Assim? Nas mãos, vai. Você pode falar, essa pessoa eu posso contar com ela é minha Bertaldinho amiga. mesmo. Eu vou dizer 2 pessoas. Tá bom, 2 pessoas, ok. Aí contando que o Bertaldo é 3. Que ele é o seu melhor amigo. Sim. Então, mesmo. Se o Bertaldo te liga, você reconhece a voz dele? Na hora. Essas outras 2 amigas sabem distinguir entre elas? Sim, pois claro. se você tem amizade com os anjos, você consegue distinguir quem é quem. Porque eles são pessoas. De novo eu bato na tecla. Eles são pessoas, têm a sua característica, o modo de agir é diferente de cada um. Quando eu morava na Itália, tinha um cara, chamava Raffaele Pistone. Ele era maluco, ele era doido mesmo, maluco. Só que assim, ele me deu uma visão de São Rafael que eu nunca pensei na minha vida, que em nenhum lugar eu estudei. E Deus fala através do simples, né? E ele tava bêbado, e ele veio em casa, e ele falou assim, Rafa, deixa eu falar uma coisa, você já parou pra pensar uma coisa? Nós somos Rafael, todo Rafael é assim. Rafael é exagerado. Você tem um Rafael, né? Seu filho. É engraçado, mas não é exagerado, não. Não. Se você pedir pro Rafael ir no mercado comprar uma maçã, ele compra uma maçã? Não. O que ele compra? Um cesto. Nesse sentido, da generosidade, de querer sempre. É uma característica de Rafael. Não como pessoa, tô falando dele, do arcanjo. Ele falou, presta atenção. Miguel, tá tendo um BO, tá tendo uma batalha, Miguel chega com a espada, tchá, resolveu. E ele sobe pra glória, ele resolveu, ele vem pra resolver. Gabriel chega, anuncia pra Nossa Senhora, vai embora, ele não fica ali. Agora, São Rafael não. São Rafael... olha a reflexão do cara. São Rafael chega como ninguém quer nada, fala, então é o seguinte, aí tudo bem, meu nome é Azarias, tá precisando de alguma coisa. Aí vai, pega Tobias, anda com ele, fica todos os dias com ele, anda, faz tudo, pra só depois de 14 dias falar quem ele é. Você vê quem é São Rafael? São Rafael é isso. Por isso que ele falava assim, por isso que a gente se lasca. Porque a gente, quando pega uma pessoa pra cuidar, a gente vai até o final. Aí ele me disse, São Rafael é assim. Quando São Rafael pega uma causa, enquanto ele não resolve aquela causa, ele não te deixa. Nossa, e é verdade. Gente, se agarra em São no Rafael. livro de Tobias, ele só foi embora quando resolveu a causa. Exato. Ele pega na porta e devolve na porta de casa. Ele pega Tobias lascado, família na miséria, o pai cego, tudo mais, sai sem nada no bolso. Quando volta com a prosperidade, com toda a riqueza, com tudo que precisava, com toda a providência, e traz a cura, expulsa o demônio, aí depois ele fala, tudo isso aqui foi glória de Deus, tchau, tô indo embora. Bora falar dele? Bora. Você me fez lembrar algumas vezes que ele fez isso. Conta então, conta uma experiência. E que tá na minha Bíblia e no meu caderno. Na época da pandemia, eu comecei a não ficar bem, a passar mal. E aí, sei lá quem é que estava me tratando na época, fazendo uma coisa, fazendo outra, até que um belo dia eu tive que ir numa médica, que eu não a conhecia. Nunca tinha ido nela. Ela, a Paula Werneck, pneumologista, uma pessoa maravilhosa. E antes de eu ir nela, eu fui rezar. E a passagem de Tobias era ele consolando a esposa, dizendo, nosso filho vai voltar são e salvo. E eu fui na médica, do consultório dela, ela me internou, direto. Então eu passei a noite toda internado, no outro dia de manhã ela me viu, eu estava bem melhor, e daí ela me deu alta para poder voltar para casa e continuar sendo tratado em casa. Mas eu não sabia
se naquele... Eu fiquei isolado. A Kênia ficou dando isolamento comigo. E foi, acho que a primeira vez que ficaram 2 isolados juntos. Um que estava isolado... Eu não tava com Covid, eu não tava com nada. Mas ele começou a apresentar uma falta de ar mais grave, as placas no pulmão, estava complicado. Assim, Mas eu falei que eu vou ficar com ele. A médica nunca tinha me visto. E ela disse assim, olha, eu não sei se você vai gostar de mim ou não, mas daqui você vai para o hospital. Nem em casa você vai. E de manhã, quando ela foi de volta no hospital, eu também vi uma bondade de Deus muito grande, que quando ela chegou e ela viu os meus marcadores, e os meus marcadores estavam muito melhor, eu vi uma alegria nela que, assim, aquela cena me marcou para sempre. Eu já disse isso a ela. Porque, cara, eu podia ter piorado muito ali. Eu podia ter ficado mal, podia ter sido entubado, podia sei lá o quê, né? Deus é que sabe. Mas a palavra dizia... Tá aqui, na minha Bíblia está marcada, que eu não vou saber. É logo no início, quando ela chora e aí diz... Ana, exatamente. E é logo, ele diz, nosso filho voltará são e salvo, você não precisa ter medo, né? E aí aquilo tocou o meu coração aqui, ó. Ele procura alguém para viagem, depois de procurar para viagem aqui, tem um momento que ele encontra, e aí ele vai dizer, olha, não chora não, porque o nosso filho voltará são e salvo. E aí eu marquei aquilo, sublinhei na minha Bíblia, marquei no meu caderno de oração e fui pro médico. E eu vi que no dia seguinte, graças a Deus, e talvez a intervenção de Rafael, eu voltei daquele hospital são e salvo. E acabei de me tratar em casa. Isso é uma passagem. Eu posso contar a passagem até amanhã de manhã sobre Rafael. Coisa linda. Coisa linda. Uma outra vez, vou dar só mais essa passagem. Essa tem muitos anos. Eu não era casado. Eu passei uma semana... quase uma semana, não sei, mas era uma longa data, assim, 2, 3, 4, 5 dias, deitado, com muita dor. Eu tinha dado um jeito, não sei aonde, na coluna, e assim, imagina que você deu um jeito e você não consegue sair da cama e chegar ao banheiro, de jeito nenhum, em hipótese nenhuma. Alguém tem que te abraçar, devagarzinho te levantando de lado, e você urrando de dor e ficando em pé, para chegar ao banheiro, depois para você voltar é outro parto. Muito bem. Era um sábado de manhã. E minha mãe tinha ido à igreja. E não tinha ninguém em casa, eu e Deus. E daí eu fui rezar e pedi ajuda aos santos anjos e abri uma passagem. E essa passagem dizia assim, para que saibais que o Filho do Homem tem todo o poder no céu e na terra, eu te ordeno, levanta-te e anda. Instantaneamente, eu pulei da minha cama e fiquei em pé. Uma pessoa que há dias estava deitado, sem conseguir ir ao banheiro se alguém não levasse. Instantaneamente, não vou te dizer que por um passo de mágica, porque não é passo de mágica. Sim. É por um passo da graça de Deus, a dor desapareceu. E eu não me levantei da cama, eu pulei da cama. Então, é para te contar 2 histórias de Rafael. Coisa linda. É por isso que eu te digo que ele é meu amigo há muito tempo. Coisa linda. Louvado seja Deus. E depois nós demos o nome do nosso filho de Rafael. Não é? Sim. Por conta do arcanjo e do Dom Rafael, que era muito nosso amigo também. Um homem muito santo, Dom Rafael. Dom Rafaeliano Cifuentes, um bispo maravilhoso. Que coisa linda. E ele é assim, ele quer, quando ele se manifesta na vida de uma pessoa, você que vai começar a se relacionar com São Rafael, ele faz questão de dizer que ele está ali. Ele mostra sinais claros, assim, às vezes porque ele sabe que a gente é meio lerdo, e ele faz questão, ó, eu estou agindo. Então ele manda sinais, ele, através de uma pessoa, através de uma situação no cotidiano. São Rafael, diferentemente, assim, o modo de agir, né? Da ação de São Rafael em relação aos outros anjos, é que ele é muito... Ele é um modelo de anjo da guarda. Para os anjos da guarda, a própria igreja diz isso, ele é um modelo de anjo da guarda. Então os anjos da guarda, quando olham para São Rafael, se espelham nele, porque ele é o chefe, então ele que dá as diretrizes de como você tem que guardar o ser humano. É muito bonito.
E São Rafael, ele é alguém que não gosta de aparecer publicamente, mas ele manifesta no cotidiano da santidade do dia a dia. E aqui a gente vai ver na vida de Tobias, na vida de Tobit, como que ele vai fazendo. Vamos lá? Vamos lá, onde? Bom, vamos pegar primeiro, entender quem é Tobias. Capítulo 1, nós vamos fazer como nós temos feito nesse tempo a nível bíblico. Começa do capítulo 1 seguinte, vamos até o 8. Versículo 1? Versículo 1. Tobit, da tribo e da cidade de Neftali, situado na Galiléia superior, acima de Naasson, atrás do caminho do ocidente, tendo à esquerda a cidade de Sefete. Foi levado para o cativeiro no tempo de Salmanassar, rei dos assírios. Embora cativo, ele não abandonou o caminho da verdade. Tudo aquilo que podia dispor, distribuía cada dia a seus irmãos de raça, que partilhavam com ele sua sorte de cativo. Embora fosse ele o mais jovem da tribo de Neftali, seu proceder nada tinha de pueril. Por isso, enquanto todos eles iam adorar os bezerros de ouro que o rei de Israel, Jeroboão, tinha feito, só ele fugia da companhia de todos. Dirigia-se ao templo do Senhor em Jerusalém, onde adorava o Senhor, Deus de Israel, oferecendo fielmente as primícias e os dízimos de todos os seus bens. De 3 em 3 anos, dava aos prosélitos e aos estrangeiros todo o seu dízimo. Esta e outras práticas semelhantes da lei de Deus tinha observado desde a sua infância. Quando se tornou adulto, desposou uma mulher da sua tribo, chamada Ana, da qual teve um filho, a quem deu o nome de Tobias. Ensinou-lhe desde a sua mais tenra idade a temer a Deus e a se abster de todo o pecado. Desse modo, quando chegou com sua mulher e seu filho como cativo no meio de sua tribo, a cidade de Nínive, embora todos os outros comessem dos alimentos dos pagãos, guardou sua alma pura e jamais contraiu mancha alguma com seus alimentos. E porque ele conservava com todo o seu coração a lembrança de Deus, Deus tornou simpático ao rei Salmanassar, que o autorizou a ir aonde quisesse e a fazer o que quer que lhe agradasse. Ele ia, pois, visitar todos os deportados, dava-lhes conselhos salutares. Foi um dia a Ragues, cidade da Média, com 10 talentos de prata que o rei lhe tinha dado. Encontrando entre multidão de seus compatriotas um homem da sua tribo chamado Gabael, o qual se achava em dificuldades, deu-lhe a sobredita quantia de prata, mediante um recibo. Ok, até aqui, tá bom. Primeira coisa, a gente tem um homem justo. Na tradução que não está aqui na tradução da Ave Maria, mas está na tradução de Jerusalém, ele conta que ele aprendeu. Ele era órfão, né? Tobit perdeu os pais, foi criado pela avó. E conta ele... já estou me emocionando, tá vendo? Foi criado pela avó. A avó lhe ensinou os preceitos do Senhor. Então, aos pés da sua avó, que se chamava Ana, ele aprende a ser bom. E ele diz isso na tradução de Jerusalém, porque pega de novo ainda a tradição da Vulgata, dos 70, onde ele diz que ele aprende a ser bom e a avó ensina a ele a generosidade. E diz a ele, olha, o que o judeu fazia? O judeu ele ia ao templo, ele dava o dízimo, como nós somos às vezes convidados a dar o dízimo na paróquia, enfim. Mas a ideia do dízimo, 10% daquilo que recebia das primícias. Então o primeiro ano ele dava para os sacerdotes, o segundo ano ele dava para o órfão e o estrangeiro, e o terceiro ele dava para as viúvas. Isso ele sempre fez. E por ser bom, por ser generoso, ele não somente fazia isso, mas porque temia Deus. Naquela época Jeroboão tinha feito um templo fantoche, uma réplica do templo de Jerusalém, na Galiléia, no Monte Garizim,
que é a mesma conversa que Jesus tem com a samaritana. Não é no Garizim e nem em Jerusalém que deveis adorar, mas em espírito e em verdade, né? Era uma réplica onde eles adoravam bezerro de ouro. E ele não vai se prostrar diante dos ídolos, mesmo assim é deportado, é arrancado da sua terra e com a sua família, com o seu filho pequeno, vai morar no estrangeiro. Deus, pela sua fidelidade, faz ele dar a graça a ele de ter, né, cair nas graças do rei. E aqui que entra um segredo da vida dessa família. Ele vai encontrar os pobres, os deportados, aqueles que precisam, e ele ganha uma grande quantidade desse rei e empresta para esse Gabael, que era um seu primo, com um recibo. Tipo, recibo de quê? Você deu toda a fortuna que ganhou do rei para esse amigo e continua. Por que Tobit está ligado com São Rafael? Porque São Rafael, minha gente, ele e os anjos estão próximos daqueles que surpreendem no mundo espiritual. Um exemplo. Preceito de Salomão. Uma pessoa chega para você, quando a rainha de Sabá vai até Salomão e leva presentes para Salomão, Salomão o que faz? Acolhe a rainha de Sabá, ele dá 10 vezes mais do que aquilo que ela deu para ele. Jesus ensina esse preceito. Jesus ele fala que aqueles que deixam tudo para o reino recebem 100 vezes mais nessa vida, em perseguição, mas também em bênçãos. Existe uma regra espiritual que quanto mais generoso você for, até mesmo nos momentos da tribulação que você não tem, e aqui eu quero pegar um gancho, me permitam, por favor, para falar dessa obra aqui. Muitas vezes vocês veem aí o Bertaldo, a Kênia e também outros que falam para vocês de ajudar, não somente aqui, mas também de ajudar a obra, de sustentar tudo isso aqui que Deus criou, através da vida deles. Quando você oferta para Deus, Deus não recebe a sua oferta. Quando você dá aquela moedinha, aquele dízimo, Deus não está nem aí pro dinheiro que você deu. Deus não vai receber a sua oferta, Deus recebe você. Você é a oferta. Então, Tobit, ele entendia que quando ele dava o dízimo, quando ele dava aquela ajuda para poder sustentar aquilo que você sustenta através dessa associação aqui, com o pão dos pobres, com a parte da saúde, tudo que Deus tem sustentado no vosso coração, você dando isso, você não está ajudando a Deus. Você está emprestando, que no dia da angústia, diz o provérbio, aquele que ajuda o pobre, aquele que ajuda as obras de Deus, no tempo da angústia, Deus se lembrará dele quando ele orar. Portanto, então, o que Tobit está fazendo aqui, ele aprendeu com a avó, invista. Aí Jesus fala, parem de guardar o tesouro de vocês aqui, que vai tudo pro lixo, vai as traças corroer, guarda no céu. Guardar tesouro no céu é fazer oferta. Não oferta de dinheiro, mas oferta da própria vida. Tobit entendeu isso com a avó. E, portanto, então, no tempo justo, Deus fez com que essa generosidade dele voltasse. Aí continua. Versículo 18. Passou o tempo, Salmanassar morreu, Senaqueribe, seu filho, sucedeu o trono. Semana passada nós falávamos de Senaqueribe, que é o cara que o anjo Gabriel arrebentou com os exércitos dele. Esse cara aqui, ó. O pai dele foi bom. 185 mil. 185 Guardei mil. o número. Isso Foi aí. tanta gente que morreu que eu tive que decorar. Exatamente. Né? Só veio a Gabriel, como é que eu sou inteligente? Eu guardei, não sei da semana, né? Passou já tempo e eu também decorei agora. Veio o São Gabriel com seus azões lá e acabou com 185 mil pessoas. Salmanassar, pai de Senaqueribe, era bom. Mas Senaqueribe, a palavra fala... Odiava os israelitas. Olha lá. Tobit ia diariamente visitar toda a sua parentela, consolava e distribuía os seus bens a cada um, segundo as suas posses. Alimentava os famintos, vestia os nus e, com solicitude toda particular, sepultava os defuntos e os que tinham sido mortos. Quando o rei Senaqueribe, fugindo da Judéia ao castigo que Deus o ferira por suas blasfêmias, mandou assassinar. Na sua ira, um grande número de israelitas, Tobit sepultou os seus cadáveres. Denunciaram-no ao rei, que o mandou matar e confiscou todos os seus bens. Tobit, porém, despojado de tudo, fugiu com seu filho e a sua mulher,
e como tinha muitos amigos, conseguiu permanecer oculto. Ora, 45 dias depois, o rei foi assassinado por seus filhos. A gente tinha lido isso, né? E Tobit voltou para sua casa, e foram-lhe restituídos todos os seus bens. Muito bem, continua lendo ou tá? Por aqui, por enquanto. Para aqui. Então a gente falava de Gabriel, que destrói os exércitos e que depois acontece a morte de Senaqueribe. São dois cenários, né? O cenário global que está acontecendo e o cenário pequenino, micro. Por quê? O arcanjo aqui está botando para moer todo público. Mundo. Isso aí. Todo mundo, o mundo inteiro ficou sabendo que 185 mil soldados morreram. Foi uma derrota enorme. Mas ele começa a perseguir Tobit. Ora, mesmo aqueles que são perseguidos pelos déspotas, Deus manda o maior de todos os seus amigos, dos seus íntimos, e é São Rafael. Aqui, ainda não se fala de São Rafael, mas implicitamente já existe uma proteção. Implicitamente já existe já um olhar da parte do céu sobre a vida desse homem. Ele era bom, ele sepultava os mortos e ele perdeu tudo por ser bom. Você que está me acompanhando aqui, com a gente aqui, que nos acompanha, você já sofreu por ser bom? Porque quem sofre por ser bom atrai o olhar do céu sobre a sua vida. Nunca deixe de ser bom. No tempo certo que você plantou, vai colher. No tempo certo que você plantou, por mais que você tenha sofrido, Deus vai restituir para você. Ele perde tudo. Tem que fugir de novo, pela segunda vez. Pela segunda vez perde tudo. E a palavra diz que Deus o restitui quando morre o agressor. Eu estou lendo já aqui os versículos à frente. Vai. Que do versículo 8, aqui, não sei se quer que eu comece no primeiro, no 2:1. Eu quero só que comece do primeiro porque tem uma... Algum tempo depois, em um dia de festa religiosa, foi preparado um grande banquete na casa de Tobit. Ele disse então ao seu filho: vai buscar alguns homens piedosos de nossa tribo para comerem conosco. Ele saiu, mas logo voltou, anunciando ao pai que um dos filhos de Israel jazia degolado na praça. Tobit levantou-se imediatamente da mesa, sem nada haver comido, e foi aonde estava o cadáver. Tomou e levou-o clandestinamente para sua casa, a fim de sepultá-lo com cuidado depois do sol posto. Tendo escondido o cadáver, começou a comer com pranto e temor, lembrando-se do oráculo que o Senhor tinha pronunciado pela boca do profeta Amós: converterei vossas festas em luto e vossos cânticos em elegias fúnebres. Quando o sol se pôs, ele foi e o sepultou. Seus vizinhos criticavam-no, unanimemente dizendo... O vizinho sempre quer criticar os outros, é impressionante. Já uma vez ordenaram que te matassem, precisamente por isso, e mal escapaste dessa sentença de morte, recomeças a enterrar os cadáveres? Mas Tobit temia mais a Deus que ao rei, e continuava a levar para sua casa os corpos daqueles que eram assassinados, onde os escondia e os inumava durante a noite. Ora, aconteceu que um dia, cansado desse trabalho, foi para sua casa e deitou-se junto à parede onde adormeceu. Enquanto dormia, caiu-lhe de um ninho de andorinhas esterco quente nos olhos, e ele tornou-se cego. Deus permitiu que lhe acontecesse essa prova, para que a sua paciência, como a do santo homem Jó, servisse de exemplo à posteridade. Aqui. Comente. Duro. Falar. Duro. Não, era isso que eu ia falar aqui, exatamente desse sepultamento do seu povo, né? Porque ele já deveria ter um entendimento de que o corpo é o templo do Espírito, é algo sagrado, que não é para ser degolado na praça e deixado. Exatamente. O que eu ia falar, já o que me chamou a atenção, é exatamente, ele era um homem bom, muito bom. Muito bom. E quantas pessoas, às vezes, são boas, fazem coisas boas, mas acontece algo ruim, tem uma enfermidade, tem um câncer, tem uma doença, tem uma coisa, e aí
passam a questionar Deus, se revoltam, mas eu sempre fui uma pessoa boa, eu nunca fiz nada. Por que isso comigo? Por que em mim? Por que eu? Né? E faz esse questionamento sem compreender o porquê que Deus permitiu aquilo. Mas aí está dizendo que Deus estava testando, como fez com Jó, testando a sua paciência. É só de um filho eleito que Deus faz isso, né? Só. Porque se Deus não se importasse tanto com ele, não faria. Exato, porque o Senhor tinha escolhido. E aqui, de novo, essa tradução era um pouco pobre, eu tenho que sempre trazer, né? É porque a Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia de estudo, né? Ela é mais completa, ela é maior, mais simples de entendimento. Mas não tem geral, problema. né? É só para que vocês entendam que nas outras traduções de estudo, diz assim, Tobias diz, na festa de Pentecostes, estando eu em minha casa, decidi dar um banquete. Então começa na festa de Pentecostes, toda essa história. E Pentecostes não é somente a festa para nós cristãos, né? E também católicos no Novo Testamento, é a festa da descida do Espírito Santo. Mas Tobit ele está celebrando esta festa como um bom judeu no exílio. E ele tinha um costume. Ele sempre tinha à mesa um lugar para algum desconhecido, para um pobre sentar. Certa vez eu li de São Vicente de Paula, que ele dizia assim: tenha a ousadia de deixar sempre um lugar à mesa para aqueles que você não conhece, porque um dia poderá acontecer que sentará na mesa um anjo para comer contigo. O que isso significa? Significa que se você faz, porque quem é bom? Só Deus é bom, lembra? Jesus falou, por que me chamas de bom? Só Deus é bom. Fala para aquele rico. Quando o Senhor vê na terra um coração de alguém, por mais limitado que seja, que faz um gesto de bondade, de compaixão, de misericórdia, o Senhor sorri. E ele vê na Quênia aquela bondade essencial da sua vocação, aonde você, sendo uma pessoa boa, se torna a resposta para as orações de tantas pessoas que pediram naquele dia. Então, ser instrumento e resposta para alguém é ser resposta de Deus. E você tem aqui esse homem que chora por alguém que ele não conhece. Para um judeu, não existe maior abominação na vida do que você não dar sepultura a um morto. E por que faziam isso? Degolava, jogava, deixava na praça. Para poder justamente vilipendiar e afrontar a moral e as crenças judaicas. Então, por isso que ele fazia esses sepultamentos clandestinos, porque ele queria dar o descanso. Então, assim, você tem alguém que cumpre as obras de misericórdia em tudo, em ajudar e até mesmo de cuidar, né? Então, primeira coisa, Tobit, ele era um homem que era a favor da vida, mesmo na morte. Tobit era um homem que andava entre os vivos e os mortos. Quem é amigo de São Rafael recebe de Deus uma graça de estar entre os vivos e os mortos. O que é isso, Rafa? Espiritualmente e fisicamente também. E aí o nosso Senhor começa a usar a sua vida para que você seja um instrumento. Só que ao fazer o bem, esse homem fica cego. Ele tinha perdido tudo, foi pro exílio. Depois tem que fugir escondido na casa dos amigos. Deus o restitui. Agora ele perde tudo gastando com saúde, com dinheiro. Porque ele queria recuperar a vista e perdeu tudo de novo. Quantas vezes você teve que recomeçar? E recomeçar. E recomeçar. E às vezes você fala assim, nossa, parece que eu tô patinando, né? Recomeça e cai, recomeça e cai. Nossa, mas parece que não vai, que não vai, que não vai, que não vai. Calma. Calma seu coração, uma hora vai. E aqui ele diz, como havia sempre temido a Deus desde a sua infância e guardado seus mandamentos, ele não se afligiu e nem murmurou contra Deus, por ter sido atingido pela cegueira, mas perseverou firme no temor de Deus e continuou a dar-lhe graças em todos os dias da sua vida. Mesmo na dor. Mesmo na dor. Mesmo cego. E aí o que acontece com perdendo a visão? Não tem mais trabalho, não consegue trazer o pão para dentro de casa. Essa é a grande angústia dos pais, das pessoas desempregadas que tem aqui nessa live
e você veio aqui porque Deus quer falar com você, ele entra numa crise existencial de tal forma que ele começa a louvar a Deus na angústia, na dor dele, e aí no final ele diz, Senhor, chega, eu não aguento mais. Ele pede a morte. Né? Se você for no capítulo 3, no final ele diz, agora capítulo 3, versículo 5, agora os vossos castigos são grandes porque não procedemos segundo os vossos mandamentos. Tratai-me, pois, Senhor, se vos aprouver, recebei a minha alma em paz, porque me é melhor morrer que viver. Quem aqui já pensou nisso? Então nós estamos falando de uma pessoa que foi afligida fisicamente, mas ela está doente com uma depressão atroz e ele deseja morrer. Ele pede a morte a Deus. Então nós temos de um lado, aqui, e depois a palavra nos leva para o outro lado do país, lá na casa de Gabael, que aí entra a história da Sara. Então, a história do livro de Tobias é a história de 3 pessoas. O Tobias, o jovem, que precisa de casar, o velho que tá cego e uma jovem acabrunhada que quer tirar a sua própria vida. São Rafael, ele não cura os males do corpo simplesmente, ele cura a alma, a mente. Ele é o anjo que vem para curar a sua ansiedade, a tua depressão. Ele é o anjo que te trata de dentro para fora. Não é somente uma cura física. A gente acha, curou fisicamente tudo. Não. Ele veio para poder ser resposta a uma angústia de alguém que pediu a morte. Gente, quantas pessoas com síndrome do pânico, com ansiedade, com depressão, desesperançadas, olha, quando eu rezando o ofício, quantas pessoas botavam, eu tô triste, eu sinto uma tristeza profunda no meu coração, eu não vejo esperança, eu não consigo enxergar nada melhor para amanhã, né? Ou me sinto muito ansiosa. Quantas pessoas assim. E olha o tesouro que a gente tem, que é pedir a intercessão, que São Rafael venha em nosso socorro. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. Há muito o que desbravar disso aqui. Isso aqui não está nem no começo. Exatamente. E assim, e eu acho que é uma missão divulgar São Rafael. Sim. Falar dele, mostrar o que ele faz e assim, ensinar ao nosso povo quem é São Rafael e como ele pode socorrer. Antes de nós continuarmos, a tradição de ter um anjo da guarda de um país, como por exemplo o anjo da guarda do reino de Portugal, que a gente já falou, que na época o Santo Ildebrand e também outros santos na época, como, não santos, mas o próprio Dom Afonso Henriques, que fundou Portugal, quando invoca o anjo da guarda do reino, ele pensa em Miguel como o anjo protetor de Portugal. Quando em 1822 acontece a independência no Brasil, alguns bispos, existe uma tradição que alguns bispos se reuniram e disseram assim, bom, Portugal nós temos Miguel. E o Brasil agora, que é o império, que agora é o que vai ser agora, né? Independente. Quem que vai ser o anjo? Então consagraram ao anjo da guarda do Brasil. Esse anjo da guarda do Brasil é São Rafael. O anjo protetor do nosso país é São Rafael Arcanjo. Tanto que na capela... Mas chegaram a fazer algum documento disso, alguma coisa? Existe um documento. Eu achava pelo primeiro episódio que tudo era São Miguel. Que São Miguel é o chefe lá de tudo. Eu falei, tanto é que eu falei, pô, não tem uma criatividade pra botar, não, já arranjou outro, ó. Já... E ele exerce, ele exerce a função de principado, de protetor. Tanto que um bispo, Dom Manuel, que foi o bispo da Diocese da Luz, isso foi um achado perdido, assim, nesse processo de divulgação do amor a São Rafael Arcanjo, que eu não sabia. Esse Dom Manuel, que é o bispo que fundou essa Diocese da Luz em Minas Gerais, em 1932, ele entendeu que o Brasil iria entrar numa crise de descristianização muito grande, de ateísmo, e estava entrando as ideologias comunistas, enfim, naquela época. E teve, em 1935, o Congresso Eucarístico em Salvador da Bahia. E ele começa a escrever as circulares de São Rafael. E ele começa a fazer uma campanha entre os bispos da época, ainda não existia conferência episcopal, CNBB, essas coisas, mas cada bispo tinha, né, aí as suas províncias.
Ele começa a percorrer o Brasil mandando cartas, pedindo para que o arcanjo Rafael se tornasse oficialmente o protetor do Brasil. Porque já tinha essa tradição entre esses bispos, essa linha de que um dia tinham consagrado, né, a São Rafael. Enfim, não deu certo. Mas ele tinha a ideia de que São Rafael iria proteger o Brasil do marxismo. E tem documentos a esse respeito. Eu tenho guardado isso. Um dia eu quero publicar essas circulares desse bispo. E ele morreu com esse desejo de que São Rafael fosse proclamado o guardião do Brasil. Porque ele dizia, o brasileiro primeiro precisa de cura, mas ao mesmo tempo o Brasil é um hospital para aqueles que estão doentes. Então ele tinha essa ideia. E acontece que o Papa Pio XII, com uma bula, ele então decreta que a Diocese da Luz tenha São Rafael como guardião perene. Então, quando você vai na Diocese da Luz, tem uma imagem de São Rafael, que é o guardião daquela realidade. O irmão Emanuel, do Instituto Resed, que é um amigo, diácono, né? Conversando com ele um dia, nós estávamos vivenciando um momento juntos de oração, e eu nem sabia, nessa época, que ele iria para Piracicaba, para minha diocese, e o Dom Devair, meu bispo, que o ordenou. E eu comecei a partilhar com ele, ele vira para mim, ele sorri e fala assim, olha, Rafa, lá no Instituto Resed, tem muita gente, a maioria é São Miguel, tudo mais, mas eu sou São Rafael, sabe por quê? Porque eu sou da Diocese da Luz. E eu tenho como ministério as famílias, eu amo São Rafael, sou consagrado a ele, e a gente começou uma amizade ali. Para explicar o quê? Para que a gente volta para cá. São Rafael Arcanjo, ele tem um amor preferencial pelo Brasil. E ele é o chamado anjo da guarda do reino. Ora, por que o Brasil? Porque o brasileiro, ele é fincado numa terra chamada Terra de Santa Cruz. E São Rafael tem como arma a cruz de Cristo. Ele está debaixo do sangue do Senhor, que é o remédio que ele ministra diante das pessoas. Então, voltando para cá, o brasileiro, por natureza, ele é generoso como Tobias, como Tobit. Ele é bom. Ele é bom. Então você tem aqui... É verdade, é uma característica do brasileiro. E não dá para retomar essa campanha, não? Esse é o meu sonho. Não, mas é assim, sonho quando tem duas pessoas sonhando já não é mais sonho, já é um projeto. Então vamos. E aí, o que falta para a gente poder pedir a CNBB, a Dom Jaime e a todos os arcebispos, cardeais e bispos do Brasil que possam... não é o padroeiro do Brasil, o padroeiro é Nossa Senhora Aparecida. Isso. E ninguém quer nem mexer nisso. Isso. Nós estamos falando do anjo. Do protetor. Do protetor. Não é? Podemos iniciar essa campanha de que Rafael seja proclamado pelos bispos do Brasil, certamente vão perguntar ao Papa, não sei, que Rafael possa ser esse anjo da guarda do Brasil, o anjo protetor do Brasil. Por que não? Por que não? Por que não? Então que o anjo da guarda do Dom Manuel fale para ele que a gente vai tentar e que ele interceda. Então, por isso. A gente pode fazer claro, com base em tudo isso, né? Fazer uma retomada e mandar esse pedido a Dom Jaime. Se Dom Jaime analisa, a CNBB não vai se reunir agora, não, acho que não é agora, é no próximo ano só, né? Sim. Agora já não vai, já foi em maio, né? Exato. Então, mas tudo bem, vamos tentar. Fica aí o nosso hashtag São Rafael Guardião do Brasil. Guardião do Brasil. Lindo. É em bom momento, tá? Sim. Bom momento. Bom momento. Muito vamos bom. Lá. E aqui a gente tem então Sara, que ela... só um parênteses, desculpa. Quando você falou aqui sobre Tobias, tá entre os vivos e os mortos, entre dar as esmolas e sepultar os cadáveres, me veio muito na cabeça o que nós fazemos aqui. Eu também veio na minha Nós cabeça. temos aqui 11 milhões de pães distribuídos, nós temos aqui um centro médico em construção, e nós temos um memorial com as pessoas sepultadas aqui, e que nós damos um sepultamento para os restos mortais, o mais digno que se pode. Nenhum resto mortal, seja nem de cinza e nem de ossos, chega diretamente para o memorial. Ele chega diretamente para a celebração da Santa Missa. Então os restos mortais são recepcionados na missa. Da missa, o padre vai ao memorial, benze o túmulo, faz a oração de introdução, e aí são depositados os restos mortais, e nós rezamos por esses nossos entes queridos que estão ali, as pessoas que estão sepultadas,
todos os dias em 4 missas durante a semana e 6 missas no domingo. E para esclarecer que muitos católicos não sabem, né? Que a Igreja Católica não é contra a cremação. O que a Igreja Católica é contra aspergir as cinzas, jogar no mar, no lago, no morro, no jardim, na plantinha, ou guardar em casa também não pode, ou fazer pingente, ou fazer disco de vinil, que tem umas coisas assim, tem de tudo. Nossa. Faz pingente, faz cristal, faz, como é que é, brilhante, faz não sei o quê. A Igreja é contra isso. Agora, o que a Igreja diz? Pode cremar, mas... para deixar as cinzas todas juntas, não é para dividir também. Vou jogar cinza ou vou guardar cinza num tal local, metade num tal local, metade no outro. Não, toda a cinza reunida você vai botar num local sagrado, santo para isso. Os cemitérios, os memoriais, são locais que são especiais. Sempre no aguardo da ressurreição final. Isso. A cinza não pode desprezar que vai haver uma ressurreição final. E tem o respeito, é um ponto, né? Os restos mortais, que é Sim. Importantíssimo. Exatamente. Então, assim, quando você estava dizendo isso, eu estava dizendo, a gente está exatamente aqui no prédio, que está no meio de um lado e de outro. Isso. E justamente nós estamos nessa mesma coisa. A gente enterra os mortos, a gente dá o pão pro pobre, nós vestimos quem não tem roupa, é isso aí. Coisa linda. Nós estamos nos livros. Exato. Né? Pode seguir, vai. Fala, Kenny. Só tô observando. Vambora, segue. Bom, gente, aí você tem aqui, então... É que tem uma coisa que não dá pra falar. Depois eu lembra depois de eu te contar um caso do memorial. Tá bom. Depois. Tá. Tem uma questão aqui de Sara. Sara, e na Bíblia aqui ao longo do tempo, nós não vamos ler o livro inteiro. Nós vamos repassar dar uma pincelada. Mas acontece que essa menina, o sonho dela era casar. Ela era filha única. E ela é filha de quem? Ela é filha daquele cara que Tobit emprestou o dinheiro quando ele estava na pindaíba. Era o tal do Raguel? Era. Raguel, Gabael, depende. Era o primo dele. Então, assim... Mas o cara pagou ele? Eu não lembro. Eu não lembro dessa parte, eu não lembro mesmo. Não tem problema, mas vamos ver. Escute, a primeira coisa que a gente aprende nesse livro é assim... Às vezes a promessa de Deus aparecerá diante de você em trapos. O que Deus tem para você está escondido em trapos. Lembra de Abraão? Está sentado na beira da tenda lá, no maior calor do dia. Chegam uns peregrinos, 3 peregrinos lá. E ele corre para poder servir, para dar água, para dar pão. Perguntar, você quer ficar... Ele tinha esse carvalho no meio do deserto, né? Os judeus dizem, por que Abraão plantou um carvalho no meio do deserto? Para quê? Ele plantou porque ele queria que tivesse uma sombra para alguém parar, encostar, colocar a mão no carvalho e dizer assim, bendito seja o homem que pensou em dar sombra para mim no meio desse deserto. Então ele queria um monumento de bênção na vida dele. Olha isso. Akiva dizia isso, Rabino Akiva. Aí ele acolhe aqueles peregrinos, aqueles homens aí como tantos outros. E aí Hebreus diz assim, estejam atentos com os hóspedes porque alguns acolheram anjos sem saber. Eram os 3 anjos que vieram para poder dar a Abraão a promessa do nascimento de Isaac. Então, às vezes a sua promessa vem por aquilo que os seus olhos não conseguem contemplar além. Então, quando ele ajudou o Gabael com aquela soma de dinheiro, agora ele está precisando, ele investiu esse dinheiro, ele precisa de buscar. E aí, quem que vai levar esse menino? Só que a Sara é filha desse cara, que está lá do outro lado podre de rica. Enquanto Tobit tá na miséria. E cego. Lascado. Sem nada. Caramba. Com um filho jovem, adolescente, podemos dizer assim. Com uma mulher desesperada, trabalhando, coitada, para trazer pão pra dentro de casa. Coitada, uma humilhação terrível para ele. E essa menina só quer uma coisa na vida dela. Ela quer casar. Ela quer gerar filhos. Só que todas as vezes que Sara se casava, ela subia pro leito. De núpcias, o marido morria. Veio um demônio chamado Asmodeu, Ashmadai, que significa o espírito de perda, divisão, o espírito de morte, é o espírito do aborto, é o espírito da eutanásia. É tudo essa porcaria que tem no mundo hoje, é esse demônio. Deus me livre. E o inimigo desse demônio se chama Rafael. São Rafael, o anjo da vida. Ele é aquele que combate essa cultura, esse tipo de ação. E Sara, sendo humilhada pela sua serva, que diz assim, ó, você matou seus 7 maridos, porque você não presta.
ela tá tão destruída. Tipo, a menina se apaixonava, morria. Se apaixonava. Pensa quanto luto. Ela era internamente um sepulcro. Ela sepultou muita gente dentro dela. Frustrada, triste, tudo ruim, tudo errado ali. Acabada. Então um dia ela resolve: eu vou acabar com a minha vida. Ela pega uma corda, sobe o andar de cima da casa do seu pai. Quando ela joga a corda, ela sente assim: não posso fazer isso. Porque meu pai vai descer a sepultura e vão dizer assim: olha, ele tinha uma única filha e ele não conseguiu fazer essa filha feliz. Então ela pede a Deus a morte também. E aqui entra aquilo que a gente falava no outro podcast sobre o modo como os anjos falam conosco, sobre inspiração, sobre locução. Essa realidade dela pensar: não posso fazer isso por causa do meu pai, já era uma ação do anjo. E ela pedindo a morte de um lado, Tobit pedindo a morte do outro. Você tem aqui, então, no versículo 24 do capítulo 3, essa frase assim, ó. Essas duas orações foram ouvidas ao mesmo tempo diante da glória do Deus Altíssimo. E um santo anjo do Senhor, Rafael, foi enviado para curar Tobit e Sara, cujas preces tinham sido simultaneamente dirigidas ao Senhor. Veja que essa tradução chama ele não de anjo do Senhor, ou um anjo do Senhor, mas o chama de santo anjo do Senhor. Por isso que ele é o modelo do anjo da guarda. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, isso me confiou. Do mesmo modo que no outro podcast sobre Gabriel você falava, né, Bertaldo? Antes de ser enviado, ele foi chamado. Deus escuta a oração, chama Rafael diante dele e fala: olha, eu quero que você agora cuide desse e desse. E ele desce. Então, Miguel à direita, como primeiro-ministro. Gabriel à esquerda, como ministro da Justiça. Rafael diante do Senhor, apresentando e lendo as nossas orações. Isso é forte. E aí, Rafael aparece. E aí? A turma tá procurando quem é que vai poder... Essa história tá boa, vambora. Quem é que vai poder viajar com o menino? Exatamente, no sentido que ele lembra do nada. O Tobit lembra: nossa, então, olha, estamos aqui na Pindaíba, mas lembrei. Olha como a pessoa é boa. Tinha emprestado para tanta gente, mas aí ele lembra que ele emprestou há muitos anos. Pra um primo. Um dinheirinho. Só que morava muito longe. Ele falou: é muito longe o lugar. Você é jovem, você não vai conseguir ir lá, meu filho. Procura alguém que você saiba aí que pode te conduzir até lá. Vai na praça, veja. Aí eu brinco sempre que se fosse no nosso tempo, eu não sei aqui nas praças do Rio de Janeiro, mas pelo menos lá na Praça da Sé em São Paulo, tem aqueles caras que andam com aquelas placas escritas assim: vende ouro. É, aqui também. Tem. Ou então, ele vai na praça, e na praça antigamente você encontrava de tudo. Você encontrava guia turístico, quem conduzia caravana, era ali que era feito os negócios antigamente. Então Tobias vai, porque o pai tá cego, né? O pai pede para ele resolver o problema, e ele vai. Quando ele chega lá, a palavra diz o seguinte para nós: na verdade ele nem vai na praça, ele tá saindo de casa. Qual é o... É o capítulo 5? Capítulo 5, vamos lá. Então Tobias... Aqui, capítulo 5:5. Isso. Tendo saído Tobias, encontrou um jovem de belo aspecto, equipado como para uma viagem. Já estava pronto. Já chegou pronto. Sem saber que se tratava de um anjo de Deus, ele o saudou e disse-lhe: de onde és tu, ó bom jovem? Ele respondeu: sou israelita. Tobias perguntou-lhe: conheces porventura o caminho para a Média? Sem dúvida, respondeu ele. Tenho percorrido frequentemente esse caminho. Hospedei-me na casa de Gabael, nosso compatriota, que habita em Ragues, na Média, cidade que está situada na montanha de Ecbatana. Sim. Tobias disse-lhe: rogo-te que esperes por mim, enquanto vou anunciar isso a meu pai. Tendo Tobias entrado e contado o sucedido a seu pai, este ficou muito admirado e pediu que fizesse entrar o jovem. Ele entrou e saudou Tobit: a felicidade esteja contigo para sempre. Tobit disse-lhe: que felicidade posso eu ter ainda? Estou nas trevas, sem poder ver a luz do céu. O jovem replicou-lhe: tem ânimo, porque é fácil a Deus curar-te.
Tobit disse-lhe: É verdade que poderás conduzir meu filho à casa de Gabael em Rages na Média? Quando voltares, eu te retribuirei por isso. Então o anjo disse-lhe: Eu o levarei até lá e o trarei são e salvo para junto de ti. Foi essa passagem. Foi essa daqui. Tobit então perguntou-lhe: Rogo-te que me digas de que família e de que tribo és tu? O anjo respondeu: Que é que procuras? A raça do servo ou o próprio servo para acompanhar o teu filho? Mas, para tranquilizar-te, eu sou Azarias, filho do grande Ananias. És de família distinta, respondeu Tobit. Rogo-te que não me queiras mal por ter querido conhecer tua origem. O anjo então disse: Conduzirei o teu filho são e salvo, e assim ele retornará. Pronto, primeira coisa, qual é o seu nome? Azarias. Azarias significa presente de Deus. Quem é você? Eu sou um presente de Deus na sua vida. Ele não mentiu, né? Não. Pois é, ele não mentiu. Porque alguém podia pensar, ele inventou um nome, né? Sou Joãozinho, sou não sei quem. Exatamente. E aí ele, para tranquilizar, né? Meu pai é Ananias. Em algumas traduções, Ananias significa filho do alto. Então também aqui ele está dizendo de onde ele veio. Então, esse escondimento de São Rafael. São Rafael, ele é aquele que se esconde. Ele quer sempre dar glória a Deus. Como todos os anjos o fazem, mas a característica do anjo da guarda, a característica do nosso anjo é que ele não aparece. Ele nos ensina, ele nos guia, ele nos ilumina, mas assim, você não vê a manifestação o tempo inteiro do anjo da guarda. Não. E São Rafael é a mesma coisa, ele não quer, ele quer que Deus seja o centro de tudo isso. E aí eles partem. E é interessante porque nas iconografias antigas você tem Tobias, o anjo e um cachorro. O cachorrinho. Tobias partiu, pois, seguido do seu cão e deteve-se na primeira parada à beira do rio Tigre, junto com o anjo. Uma das experiências que, às vezes, por exemplo, Dom Bosco fazia. Dom Bosco, ele tem muitas histórias com os anjos, e ele falava a história com o anjo da guarda dele. Existia um cachorro de Dom Bosco, chamava Grídio. Ah, sim. Né? É. E o Dom Bosco dizia que o Grídio era o anjo da guarda dele. Sim, verdade. Que se apresentava como o cachorrinho. Por que tem essa figura, né, aqui do cachorro? Porque o anjo da guarda é fiel e te guarda como o cachorro faz. Ele não vai te abandonar. Ele vai estar com você, vai te acompanhar, vai te proteger. E cachorro gosta de você por você, né? Por cachorro você. Não sabe se você é rico ou pobre. Exatamente. Né? Senão mendigo não tinha cachorro. E tem fidelíssimos ao lado. Ah lá. Concorda? Concordo. Você vai ver sempre um mendigo com um cachorrinho amarelo andando. Sim. Né? Coisa linda. E vai pegar uma cor do mendigo pra você ver só. Sim. O cachorro vai em cima. Não é? Exatamente. E eu quero trazer uma coisa aqui que me vem em mente. O seguinte, por que São Rafael está nesse rolê todo com essa família? Por que ele é considerado... Esse rolê todo é ótimo. Primeiro porque Deus o chamou e mandou, né? Exatamente. Mas por que ele cuida de família? A tradição judaica nos diz o seguinte. Quando o tempo do dilúvio, Deus ele ordena a Noa, de poder construir a arca. Só que as dimensões da arca são tão precisas que Noé precisava de um auxílio para poder fazê-la. E só ele, e com seus 3 filhos, como conseguiria levantar o tamanho daquele barco, daquela embarcação, daquele tamanho? Ele precisaria de contratar muita gente para poder construir. É porque é grande. Porque é grande. Na dimensão que a palavra fala e tudo mais, né? Sempre aqui, claro, uma teologia, uma leitura espiritual em cima do tema. Para o Bereshit Rabbah, que é o compêndio de ensinamento dos rabinos antigos, e quando eu falo desse ensinamento, nosso Senhor Jesus Cristo, ele, enquanto pequenino, ele aprendeu também. Ele escutou isso nas sinagogas de Nazaré. Tem-se uma antiga tradição judaica que diz que Deus envia Rafael com um livro dourado, com as dimensões da arca, para ajudar Noé a construir a arca. Então ele dá as direções, ele ajuda a construir aquela arca. Para que
ele dá aquela direção. Por quê? Qual o motivo? Para salvar uma família de um dilúvio. E é por isso que a tradição da igreja, sabendo desses resquícios lá atrás, vendo esse trabalho aqui, e também os judeus também, por causa disso, aqui no Tobias, mostra para nós essa ação de Rafael em relação à família, entende que Rafael é o anjo guardião da família. Ao mesmo tempo é um anjo construtor. E aí, a tradição diz então que Noé passa para o seu filho 100, e depois que passa para Abraão, que vai passando esse conhecimento para Isaac, Jacó, vai até chegar em quem? Salomão. Então o conhecimento de Salomão que constrói o templo. E o templo é o quê? A casa de Deus. O templo é o quê? O lugar da adoração. É o templo do culto. É o lugar onde nós nos adoramos ao Senhor e o encontramos. Portanto, então, São Rafael, nós vamos ver mais na frente, ele é bom em construção, em colocar a casa em ordem. Porque quando ele volta, por exemplo, com Sara e o seu amigo, já casado e restaurado a sua vida, ele diz o seguinte, você lembra como a gente deixou seu pai? Vai pegar mal. Essa moça aí bonita que se casou, você foi pobre, tá voltando super bem, chega lá e vê seu pai cego, a casa toda arrebentada. Vamos na frente durante 2 dias, para que a gente possa organizar a situação. Então São Rafael vai lá, cura. É porque você tá dando o maior spoiler da história toda. Você já foi lá, já voltou. Mas a gente vai voltar, para organizar a casa. Então São Rafael, ele organiza. Quando ele chega, ele põe em ordem a sua casa. Isso é legal para quem está assistindo também saber. Eu preciso botar ordem na minha casa. Você precisa, antes de tudo, colocar São Rafael em casa. Exatamente. Olha que legal. Antes, diga-se de passagem, tá aqui o quadro de São Rafael, o ícone que você nos deu, e o nosso lá mostrar para as pessoas. Tem que colocar no quadro da nossa casa. Olha que lindo, gente. Esse aqui fica aqui nos estúdios, vê se dá para... olha que lindo, olha. Lindo. Uma linda oração atrás também. Depois eu explico essa imagem e como é a entronização, mas é uma promessa. Quem entroniza essa imagem na sua casa, São Rafael torna-se o guardião da sua família. Pois eu vou entronizar ele o mais rápido possível. Mas então vamos lá, ele vai sair para viagem. Vamos lá. Ele sai para viagem. A história tá boa. Ele sai para viagem. E aí tem a história do peixe. Exato. Aí eu te pergunto, tem dinheiro para comer no caminho? Não. Tem dinheiro para hospedar? Não. Quem pagou tudo? O Rafael. São Rafael. São João Eudes conta, foi um dos santos que mais conviveu com São Rafael, porque ele fundou a ordem hospitaleira. Ele conta que às vezes ele não tinha condições de comprar pão e sempre aparecia um moço, dava dinheiro para ele. Ou às vezes ele não tinha força de levar os doentes em casa, esse moço aparecia e levava. Depois ele começou a entender que era São Rafael. Então São Rafael muitas vezes pagou as contas de São João Eudes, dos hospitais que ele tinha dívidas. O dinheiro chegava. Às vezes encontrava uma caixa com moedas, com dinheiro. Não, eu trabalhei e trouxe para você. Então São Rafael, ele é assim. A providência. É o anjo da providência. É o anjo da resposta de Deus às suas súplicas. Então você tem aqui eles caminhando junto. Esse menino vai lavar os pés no rio. E lavar os pés aqui é uma cultura judaica que nós temos, eu não sei vocês, mas pelo menos na minha realidade, às vezes chegava cansado, ia jogar bola, moleque, ia jogar bola, ficava a tarde inteira, chegava em casa, eu não quero tomar banho não, mãe, tô cansado, mãe. A mãe fazia o quê? Então lava pelo menos o pé, pra você dormir. Tá tudo fedido, tá a caatinga pura. Mas o pé tem que Mas o pé tem que lavar. Por quê? Porque a ideia de lavar os pés é uma cultura judaica. Jesus lava os pés dos discípulos. Você, para entrar numa casa, tem que lavar os pés. Então, os pés têm toda essa dimensão da autoridade. E você tem aqui Tobias, que tem, da parte de Deus, os desígnios da parte do Senhor, para que ele se case com Sara. Essa menina que não consegue casar, os maridos dela, 7 meninos, já morreram. E, detalhe, hein? Nós temos um memorial aqui, mas o pai de Sara, no quintal da casa dele, tinha um cemitério particular. Sara subia para poder ter Ele já ia abrir na cova. Já ia abrir a cova, vai morrer. Já vou sepultar, que não dá problema. Meu genro, mais um. Caramba. Então aqui o que acontece? Esse peixe que pula para poder morder, né, para poder arrastar a Tobit para as águas, já é Asmodeu. Não, a gente tem que ler. Leia. Lê esse pedaço aí. Também o cão foi atrás deles. Deteve-se na primeira parada à beira do rio Tigre. Descendo ao rio para lavar os pés,
eis que um enorme peixe se lançou sobre ele para devorá-lo. Aterrorizado, Tobias gritou, dizendo, Senhor, ele lança-se sobre mim. O anjo disse-lhe, pega-o pelas guelras e puxa para ti. Tobias assim o fez. Arrastou o peixe para a terra, o qual se pôs a saltar a seus pés. O anjo então disse-lhe, abre o peixe e tira-lhe o coração, o fel e o fígado. Guarda-os contigo e joga fora as entranhas. O coração, o fel e o fígado do peixe servirão de remédios muito eficazes. Ele assim o fez. A seguir, assou uma parte da carne do peixe que levaram consigo pelo caminho. Salgaram o resto, para que lhes bastasse até chegarem a Rages na média. Continua? Não tem aqui por enquanto, porque você vê aqui o peixe que já tenta destruir no caminho Tobias, que era destinado a Sara. Só que não é um peixe, não é sobre um peixe, isso aqui é sobre um demônio. O peixe é Asmodeu, que pega pelo pé. O demônio, e aqui é muito importante você entender que é até pai de porque ele família. já sabia que ele estava indo para lá para casar, né? Já entendia que era o desígnio de Deus. Ele já sabia, tá indo pra lá. Ela assim, assado, ele já linkou tudo. Foi o que eu falei, o demônio, ele não pode entender o que a gente tá no nosso coração, mas ele intui, ele vai fazendo as ligações todas, não é burro? Pega no pé, porque o pé, o calcanhar é a expressão da autoridade. Então, às vezes, esse tipo de demônio, ele tira a autoridade do pai no lar. A autoridade espiritual do pai, da mãe, mas sobretudo dos pais, os chefes de família. E aqui, São Rafael ensina a Tobias a pegar pela cabeça o peixe e arrastá-lo para a terra. Porque existem lugares que nós não podemos combater com o mal no território dele. Nós temos que trazer ele para o nosso território, na terra, não na água. Aonde que eu combato? Na presença de Deus, na presença do anjo. Porque o anjo é a presença de Deus também. Então ele também nos ensina, São Rafael, que de um mal você pode tirar um bem. Porque é justamente desse mal que iria causar a morte de Tobias que acontece a expulsão do demônio. Pega o alimento, pega o que vai depois ajudar em momentos cruciais. Exato. Aí. Então, porque eu sempre tive dúvida aqui. Ele diz assim, entretanto, Tobias interrogou o anjo. Azarias, meu irmão, peço-te que me digas qual é a virtude curativa dessas partes do peixe que me mandaste guardar. Lembra que ele mandou guardar o coração, o fel e a coisa, e o fígado. O anjo respondeu-lhe, se puseres um pedaço do coração sobre a brasa, a sua fumaça expulsará toda espécie de mau espírito, tanto do homem quanto da mulher, e impedirá que ele volte de novo a eles. Quanto ao fel, pode-se fazer com ele um unguento para os olhos, que foram atingidos por manchas brancas, porque ele tem propriedade de curar. Uhum. Então, assim, eu nunca entendi direito essa parte, né? Porque, na realidade, aqui não é pegar o coração de um peixe e botar na brasa, eu penso. Ou é? É um símbolo. Porque o coração, para os antigos, não era como para nós hoje é a realidade dos afetos. Para os antigos é onde residia a razão, onde residia também toda a realidade do pensamento. Então você colocar a brasa, esse coração, esse símbolo desse coração, isso aqui eu estou pegando, esse ensinamento aqui de São João Eudes, é uma interpretação de uma homilia dele. Esse coração representa justamente os pensamentos maus que muitas vezes nos afligem, que o demônio muitas vezes tenta nos fazer compreender como foi. O que está acontecendo? Tobias está com um pensamento mau, ele quer terminar a vida dele. Sara também. Então pegue isso e coloque num braseiro de incenso para que isso suba a Deus, porque Deus, escutando esse gemido do teu coração, vai libertar você do demônio. Então, de novo, está ensinando sobre adoração, sobre vida de oração, sobre confiança. Entendi. E aí, seguindo, eles vão, ele chega já agora, não? Então depois ele vai até chegar na casa, e aí o Tobias fica sabendo assim, no versículo 14. Eu ouvi dizer que ela já teve 7 maridos e que todos morreram. Já se assustou. Diz-me o que foi, disse mesmo que foi um demônio que os matou. E por isso eu temo que o mesmo venha a me acontecer.
A mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice dos meus pais. O anjo respondeu, ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. Aqui, ó. São Rafael ensina sobre autoridade sobre o demônio. Estratégia espiritual isso aqui. São os que se casam banindo Deus do seu coração, seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, e que não têm entendimento sobre estes e o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em castidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão orar juntos. O que São Rafael está explicando, ensinando? Satanás detesta quando um casal ora junto. Quando uma família ora, o inferno não tem poder. A oração de uma família é capaz de destruir e de colocar em fuga todas as estratégias espirituais contra a sua vida. E aí ele diz que na primeira noite queimarás o fígado do peixe. Que simbolismo tem esse? Então, o fígado do peixe aqui, ele está... Para o povo antigo, a ideia do fígado tem uma questão também assim de força. As pessoas comiam o fígado, até hoje, né? Quando tinha muita anemia, quando tinha muita... Então, assim, tem essa ideia de você te retirar. Ao queimar o fígado, você retirou a força daquele espírito maligno contra você. Então, ao queimar essa força, você tirou a força. Então, tanto é que assim, depois mais à frente, quando eles se casam, no capítulo 8 lá, acontece isso, que quando ele está colocando o incenso do fígado, o demônio foge para o deserto. E aqui que é bonito de São Rafael. Sempre vai dizer, na tradução da Jerusalém, que Asmodeu é o pior dos demônios, ele é o pior dos demônios, ele é mais forte que os demônios, enfim. Aí São Rafael não vem com o exército. Ele não vem com mais anjos. Ele sozinho pega aquele demônio e ele amarra no deserto. Ele resolve o problema. Então São Rafael possui um poder muito forte, ao qual ele tem autoridade sobre a família. Quando São Rafael chega naquela casa, ele chega para poder resolver o problema. Ele tem autoridade sobre aquela casa, sobre você, sobre a sua família. Gente, preste atenção nisso. Tanta gente com problema na família. Olha isso. Então você precisa levar você que está assistindo, gente, botar São Rafael dentro da sua casa. A gente consegue essas estampas para colocar para as pessoas terem acesso a elas? Conseguimos, né, Bertaldo? Nós Claro vamos ter sim. aqui na nossa loja. Vamos ter na nossa loja. E aí, é claro que o quadro depois a pessoa manda fazer como ela quiser. Essa estampa foi um presente do Rafael pra gente, mas aí a pessoa compra estampa e depois manda fazer a moldura que quiser, com passepartout que quiser, se quiser com passepartout, quiser botar no porta-retrato, o que quiser fazer. Sim. Mas ter essa estampa em casa... Na estampa com a oração. Claro, vem Isso. a oração também para ser feita, que é a ladainha de São Rafael e a consagração a São Rafael, não é isso? Tá escrito? Isso. A oração de entronização Porque, da imagem. gente, quantas pessoas não vão precisar disso nas suas casas? E você pegar e entronizar e falar, São Rafael, toma conta da minha família. Olha que linda essa história toda que o Rafael está contando pra gente. Vamos mandar produzir essa estampa? Gente, para as pessoas certeza. poderem pedir através da loja Ânima. Vamos. E daí não é uma questão, gente, assim, só abaixa um pouquinho que a câmera... Para poder te sumiu. ver, para poderem te ver. Não é uma questão de venda de imagem do São Rafael, não, tá? É assim, a questão só que nós vamos ter que mandar fazer. Até porque tem um custo para fazer. Tem que mandar não tem pelo como. correio, porque você vai comprar, isso tem correio. Então, a gente vai saber o quanto é que custa fazer. Eu não tenho a mínima ideia, mas vou saber como é que custa poder fazer essa imagem de São Rafael aqui, na gráfica que nos atende, faz os nossos livros, as coisas todas, e a gente disponibilizar na loja Ânima. Exato. Né? E depois, por final, eu conto como é essa e por que tem essa história. Isso. Muito bom, então E aí, eles se casam. Aí eles se casam. Mas eles se casam, mas a turma lá embaixo fica pensando... E aí fica esperando, o primeiro dia vai morrer, o segundo começaram dia a cavar vai a morrer. cova do cara. Já cavaram a cova. Já cavaram a cova do cara. Cavaram de Sim. 7 mais um, qual o problema? Tá. Já que 7 covas, vamos pro 8º. Ih, mas vem mais um. Aonde que tá a cova dele aqui? Capítulo 8, versículo 11. Ora, ao cantar do galo, Raguel chamou seus criados e foram juntos cavar uma sepultura. Mais um que vai pra... Hã? E Que vai pro dizia, saco, porque dizia em seu coração, quem sabe, dizia ele, se não aconteceu a mesma coisa como os outros 7, cavada a fossa, voltou para junto de sua mulher e disse, manda uma de suas escravas ver se ele morreu.
Ainda foi lá verificar. Deve estar morto. A fim de que eu possa enterrá-lo antes do clarear do dia. Isso. Ou seja, porque também nem podia enterrar de dia, né? Exatamente. Olha que interessante a jogada. De um lado, Tobit enterra de noite também. E esse aqui enterra de noite também pra não ter problema, pra não passar vergonha. E vai ficar cheio de vergonha, porque mais um defunto, né? Ia ser o 8º no cemitério do quintal da casa dele. O cara tava colecionando defunto. E todo mundo olhando, todo mundo sabendo. Horrível, né? Ela o fez. E a serva, tendo entrado no aposento, encontrou-os bem vivos, dormindo juntos. Depois de quanto tempo que o marido morria? Na noite. Na mesma noite. Era na mesma noite? Na noite de mesma noite. noite. Tá. Aí quando chega no dia seguinte, antes de amanhecer, tá lá os dois dormindo e vivos. Ela ainda foi chegar perto pra ver se estava acordada. Né? Se acordada não, estava respirando. Né? Ela voltou e deu essa boa notícia. E Raguel com sua mulher louvaram o Senhor, dizendo: Nós vos bendizemos, Senhor nosso Deus de Israel, porque não se realizou o que temíamos. Usastes conosco da vossa misericórdia, expulsando para longe de nós o inimigo, que nos perseguia, e tivesse piedade de 2 filhos únicos. Fazei ao Senhor que eles vos bendigam sempre mais, e vos ofereçam um sacrifício de louvor, pela sua conservação, a fim de que todas as nações pagãs conheçam que vós sois o único Deus do céu e da terra. Olha aí que beleza. E aí começou a festa, né? E aí começou a festa. Muito bem. E começa a festa e tem a volta. Finalmente chegou o momento de voltar. O pai, desesperado com a mãe, porque o menino não volta mais. A mãe disse, já era. Isso, Tobit e Ana desesperados. Tobit e Ana desesperados. Cadê Tobias? Cadê esse garoto que não volta? Capítulo 11. De regresso, chegaram no 11º dia de viagem a Cazerim, que está a meio caminho na direção de Nínive. Para mim, em toda a história de Tobias, do livro de Tobias, para mim esse detalhe é o detalhe assim que demonstra quem São Rafael é. O anjo disse então: Tobias, meu irmão. Um anjo chamando você de irmão é algo poderoso. E não é por acaso. E não é por acaso. E como eu falei, não é nem como uma forma de gíria, como a gente fala, meu irmão, vem cá. É o meu irmão. Não, o anjo não é carioca. Pois é. Tu sabes em que estado deixastes teu pai. Se for do teu agrado, a humildade. Ele não está ordenando, ele está perguntando. Se você quiser, se você está de acordo, poderíamos tomar a dianteira, deixando a tua mulher e os servos e os rebanhos seguirem devagar pelo caminho. Tendo Tobias concordado com esse parecer, Rafael disse-lhe: leva contigo o fel do peixe, porque vais precisar dele. É pro olho, né? Tomou, pois, Tobias o fel e partiram. Entretanto, Ana ia todos os dias assentar-se perto do caminho no cimo de uma colina, de onde podia ver ao longe. Ela espreitava ali e voltava ali à volta de seu filho, quando viu de longe que voltava, o reconheceu. Correu ao seu marido e disse: eis que ali vem o teu filho. Ora, Rafael tinha dito a Tobias: logo que entrares em tua casa, adorarás o Senhor teu Deus, e dar-lhe-ás graças, e irás em seguida beijar teu pai. Você vai entrar primeiro, eu vou atrás, mas você adora a Deus, bendiz a Deus porque você voltou, e beija o teu pai. Aqui tem uma descrição parecida com o filho pródigo, né? Que não é a questão, né? Mas parecido. Ele está falando o quê? Sabe da aflição do pai? Está falando de afeto. Está falando de respeito. Está falando do 4º mandamento. Está falando de honrar a Deus através do amor ao pai. Tem o 1º mandamento, né? Que antes de tudo você está ali com amar a Deus sobre todas as coisas. Tem honrar pai e mãe aí. Isso. Vai falar com seu pai. Dos 10 mandamentos, o 4º mandamento, honrar pai e mãe, ele está quase na mesma dimensão de honrar a Deus. Porque quem honra o pai e a mãe, por mais que o pai seja ou a mãe seja o que for, você está honrando a Deus. E então ele está dizendo: beija o teu pai. Agradece primeiro a Deus, então adora a Deus, e beija o teu pai. 1º e 4º mandamento. Então entra na sua casa. E o Rafael não entrou por quê? Porque o Rafael está lá de fora. Tem coisas na nossa vida que vão acontecer que, se eu der o passo, na minha família eu sou o instrumento da vontade de Deus para acontecer. Não pense você que São Rafael vai fazer tudo na sua vida, não.
você é o instrumento para a salvação da sua família. Na tradução da Jerusalém é interessante porque ele vai, cura, liberta e fala assim, vamos preparar a casa. Então aqui, ele cura... Aí bota o fel. E ele diz, e lhe porás imediatamente nos olhos o fel do peixe que tens contigo. Isso. Sabe que seus olhos se abrirão instantaneamente e que teu pai verá a luz do céu e vendo-te ficará cheio de alegria. Sim. E o cão que os tinha acompanhado durante a viagem correu então adiante como mensageiro e mostrava o seu contentamento fazendo festas e abanando a cauda. O pai cego levantou-se e pôs a correr, tropeçando, dando então a mão a um criado e foi ao encontro do seu filho. E aqui acontece então a cura, né? Deus ele cura Tobit, Rafael o cura e depois chega a família, ele conhece a família, conhece tudo, quer dizer, saiu sem nada, voltou com tudo. Voltando, aquilo que ele tinha emprestado anos e anos a Gabael, o salvou no tempo da penúria. E aí no final, a manifestação de São Rafael. Que essa você pode ler, que sempre que eu leio eu me lasco. Peraí, onde é que tá? Diz pra mim. Aqui, manifestação. Já 12:1? Essa daí... Então Tobit chamou seu filho e disse-lhe, que havemos nós de dar a esse santo homem que te acompanhou? Meu pai, respondeu ele, que gratificação lhe havemos de dar? Que presente poderá igualar os seus benefícios? Ele levou-me e trouxe-me em boa saúde, foi receber o dinheiro de Gabael. Fez-me ter uma mulher e afugentou dela o demônio. Encheu de alegria os seus pais, livrou-me de ser devorado pelo peixe e fez-te rever a luz do céu. Enfim, ele cumulou-nos de toda sorte de benefícios. Que presente poderia igualar a tudo isso? Lembra o que Azarias significa? Presente de Deus. Rogo-te, meu pai, que lhe peças se digne aceitar a metade de tudo o que trouxemos. Chamaram-no, pois, o pai e o filho. E, tomando-o à parte, rogaram-lhe que aceitasse a metade de tudo o que lhe tinham trazido. E a lista do que ele tinha trazido era grande, que se você ler antes ali, a mulher chega 7 dias depois. Sim. E com uma caravana de coisa. Exatamente. E além de não tudo... Não trouxe só o dinheirinho que ele emprestou, não. Trouxe a herança inteira. A herança inteira. Porque o pai feliz que livrou a filha da maldição. Ainda trouxe... Gente, é muita coisa. Botou o outro para enxergar que não enxergava. Tem a lista lá de camelos, não sei o quê, um monte de coisa. Então ele falou-lhes discretamente. Bendizei, ó Deus do céu, e dai-lhe glória diante de todo o ser vivente, porque ele usou de misericórdia para convosco. Se é bom conservar escondido o segredo do rei, é coisa louvável revelar e publicar as obras de Deus. Boa coisa é a oração acompanhada de jejum e a esmola. É preferível aos tesouros de ouro escondidos, porque Mas a esmola... veja a frase do Rafael. Boa livra coisa, da morte. Boa coisa é a oração, o jejum e a esmola. E engraçado que no ano passado, em janeiro... Ele diz o seguinte, boa coisa é a oração acompanhada de jejum e a esmola é preferível aos tesouros de ouro escondido. Então ele fala de jejum, de oração e de esmola. Sim. No ano passado, quando nós começamos de novo a Ânima, em janeiro ou fevereiro, nós fizemos um dia de oração, jejum e esmola. E nós achamos que ninguém ia participar. Participaram 3.000 pessoas. Coisa mais linda. Continua aí. E já era Rafael. Então, porque a esmola livra da morte, ela apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Aqueles, porém, que praticam a injustiça e o pecado, são os seus próprios inimigos. Vou descobrir-vos a verdade, sem nada vos ocultar. Quando tu oravas com lágrimas e enterravas os mortos, quando deixavas a tua refeição e ias ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor. Mas porque eras agradável ao Senhor, foi preciso que a tentação te provasse. Agora o Senhor enviou-me para curar-te e livrar do demônio Sara, mulher do teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos 7 que assistimos na presença do Senhor.
Ao ouvir essas palavras, eles ficaram fora de si e, tremendo, prostraram-se com o rosto por terra. Mas o anjo disse-lhes: a paz seja convosco, não temais. Quando eu estava convosco, eu estava por vontade de Deus. Rendei-lhe graças, pois, com cânticos de louvor. Parecia-vos que eu comia e bebia convosco, mas o meu alimento é um manjar invisível, e minha bebida não pode ser vista pelos homens. É chegado o tempo de voltar para aquele que me enviou. Vós, porém, bendizei a Deus e publicai todas as suas maravilhas. Aí no final diz: acabando de dizer essas palavras, desapareceu diante deles, e eles não viram mais nada. Durante 3 horas permaneceram prostrados por terra, bendizendo a Deus. Depois levantaram-se e publicaram todas essas maravilhas. Gente, essa história é muito... uma história assim, amazing, não é? Caramba, nem Hollywood faria uma história dessa. Meu sonho é fazer uma... Meu sonho é fazer... uma espécie história de uma novela, uma espécie de... gente, um seriado, né? seriado. Uma minissérie. Um curta-metragem Já dessa pensou? história. Seria lindo. Caramba. Se tem alguém aí que pode pensar nisso, quem sabe São Rafael aí, ó. Vamos fazer um curta-metragem Já pensou? sobre a história de São Rafael. Já imaginei Sara chegando não sei quantos dias depois, cheia de camelo, de ouro, de coisa, de não sei O curta-metragem o vai ser feito na Anima. Então, você que recebeu o chamado. Essa passagem eu não consigo ouvir e não consigo ler sem chorar. Porque isso fala de uma forma dentro de mim, Rafael, que assim é impressionante. Mas o que você sente? Cara, eu me vejo muitas vezes nessa história. Não na história do casamento, mas na história da providência do Rafael. E de tudo que eu passo. E dele apresentando as minhas orações diante ao trono de Deus. É isso que eu sinto. É isso que eu vejo. É isso que assim... eu sei que ele faz isso. E assim, isso é uma... Eu não tô nem aí de quem não acredita, de quem achar, mas que nada, que negócio de anjo, que bobeira. É problema de quem não conseguiu ainda entender quem é o Rafael. Porque na experiência de Deus, na experiência do anjo, na experiência com Nossa Senhora, na experiência que eu tive com São José, é a sua experiência, bicho. É você teve a experiência do sobrenatural. Então, se outros quiser falar bobagem, não quiser concordar, que pena. Mas assim, eu sei o que eu cansei de viver e o que Rafael fez na minha vida. Então, não tem nem discussão. É assim, entendeu? Então, sempre que eu vejo a palavra dele aqui, eu até pedi para quem ler, porque eu às vezes não consigo ler. Aí você vai dizer, mas cara é retardado mental, não consegue ler? Não consigo ler, cara. Eu começo a ler, isso vai de tal forma dentro do meu coração que eu não consigo. Sem chorar, sem parar, sem soluçar, fazer o quê? Eu não posso fazer nada. É porque reconhece a bondade de Deus na sua vida, né? Tudo que o Senhor fez e continua fazendo. São Rafael, ele é um dos 7 que assistem na presença de Deus. E ele faz parte dos arcanjos. Ele é o 3º príncipe do céu. E por que quando se fala de São Rafael o coração abrasa? Porque os santos arcanjos, eles também, para nós homens, são o chefe dos enviados de Deus, enquanto ministério de envio de anjo. Mas diante do trono do Altíssimo, eles são abrasados de fogo do amor de Deus. Eles são serafins, ungidos, de tal forma que, por exemplo, uma oração da súplica ardente aos santos anjos, quando chega a parte de São Rafael, diz assim: ó São Rafael, que com vossa lança feri o nosso coração e inflamais a nossa alma de amor a Deus. Onde está São Rafael, você sente uma dor de amor. Ele tem essa capacidade de fazer o seu coração acender e você viver essa realidade de um amor profundo, simples, mas profundamente poderoso na presença de Deus. São Rafael aqui,
ele fala uma coisa muito linda. Ele diz, olha, eu apresentava as tuas orações quando você enterrava os mortos. Eu cuidava de você quando você fazia as esmolas, o jejum. Era eu que falava de vocês para Deus. Então veja, esta realidade como eu dizia no início do podcast, São Rafael, ele é o arcanjo que vive mais na terra do que no céu, nesse sentido, porque ele está aqui com os anjos da guarda. E ele, vamos pensar, como uma escada, Miguel, Gabriel, Rafael. O último daqui, que parece o último, é o mais próximo de nós, e é São Rafael que te introduz, isso aqui é um segredo, a conhecer o mistério angélico. E aí eu queria falar um pouco sobre o apostolado de São Rafael, dessa obra que nasceu. Olha, antes de você falar do apostolado, eu vou dizer o seguinte, o que você falou é uma grande verdade, porque o meu coração está inflamado, sério? Sim. Nesse momento, eu tenho certeza que muitas pessoas que estão assistindo estão se sentindo assim, estão com essa mesma sensação. E que depois a gente vai receber muitos testemunhos. Porque o seu coração realmente fica, né? Fica inflamado, você fica assim, caramba, cara, o que é isso que eu tô sentindo? É uma coisa, é diferente. É diferente. Eu tenho certeza. Escreve aí no comentário, gente, é diferente, eu tô sentindo também, olha, meu coração tá ardendo, meu coração tá... E depois manda os testemunhos também, porque assim, é muito legal a gente saber o quanto os episódios do podcast tocam os corações das pessoas. A gente fica tão feliz. Isso realmente é de uma beleza, assim, incrível. Saber que Deus nos usa para poder transformar vidas, transformar corações e transforma. Eu sempre digo, começando pelo meu. Minha experiência, assim, quando eu penso em São Rafael, eu me emociono. Se você me emociona com... Isso aqui me emociona muito, que é o quê? São Rafael, ele é o amigo verdadeiro. O amigo, ele se alegra com a prosperidade, o sucesso do outro, o tempo inteiro. A sua vitória é a minha vitória, essa é a pegada do anjo da guarda, dele, né, em específico, todos os anjos dos santos. Mas São Rafael, ele se alegra em ver Deus cumprindo o propósito na sua vida, e ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. E foi o que ele fez na vida dessa família, sabe, Bertoldo? Às vezes e aqui é uma partilha com vocês, muitas vezes algumas pessoas me dizem, Rafael, você tem tanta formação, você podia dar aula na faculdade, nunca consegui dar aula na faculdade, você pode fazer isso, fazer aquilo, isso aqui. Mas a minha alegria é ver os meus amigos que se levantando. Ver os meus amigos, por exemplo, que Deus levantou, mas está lá no escondido, ninguém vê, aquelas preciosidades mais lindas que depois eu vejo pregando numa canção nova, aparecendo nas redes sociais, e eu vejo e falo, puxa vida, que legal. Ver, por exemplo, o padre Rafael Romão pregando na canção pela primeira vez, a Priscila, que são os meus amigos. São Rafael tem essa pegada. A pegada qual? Ele, depois que fez tudo, ele se retira, fala assim, agora entre você e Deus, eu só fiz o que eu tinha que fazer. Glorificai a Deus, manifestai as suas maravilhas, valeu, eu fiz o que eu tinha que fazer e eu estou feliz demais por isso. E aqui está algo que talvez você possa pensar, por que São Rafael ele é assim? Rafael não consegue fazer nada sozinho. Então, voltando ao primeiro podcast, por que eu não tenho um livro de São Rafael? Esse aqui é o terceiro, é o livro de Miguel. Esse livro foi lançado no evento do Secreto na Canção Nova, que é aquele evento que eu já falei para vocês, que vai acontecer em novembro. Quando no primeiro ano, esse evento, ele nasce em Fátima, com o desejo de poder ser um evento de adoração. Quando, então, eu escrevi tudo isso em 2008, aconteceu tudo que aconteceu, e enfim, ele acontece na Canção Nova. Esse evento é um evento de São Rafael. E eu pedi para a equipe colocar no telão a imagem de São Rafael no telão, o tempo inteiro. Só que não conseguiam projetar São Rafael. Colocava todos os anjos lá e não projetava o bendito São Rafael. E lançamos esse livro, Miguel, Guardião do Lugar Secreto. Aquele ano, São Miguel ficou em evidência no primeiro encontro nosso. Por quê? Porque São Rafael saiu de cena pro irmão dele aparecer. Bom, aquele ano, então, não deu certo São Rafael aparecer, a gente não conseguiu propagar ele como eu queria.
No começo do ano, o Senhor, pensei, bom, tenho que criar alguma coisa de propagação a São Rafael, Arcanjo, por causa do encontro que tive com o Padre Jonas e tudo mais. E eu fiz meu jeito de conversar com os anjos, porque eu aprendi com São Tomás de Aquino que os anjos também aprendem com a gente. Então eu disse pra ele assim, você não quis aparecer no secreto ano passado? Então esse ano, 2023, você vai aparecer, a gente não quer nem saber, vamos te colocar lá. E eu brincava, falava assim, olha, eu acho que São Rafael tomou uma bronca de São Miguel, de alguém assim, sabe quando os seus amigos falam assim, ó, fica quieto, nós vamos preparar a festa pra você, vai ser surpresa, você não faz nada. E foi muito interessante aquele ano, porque assim, as pessoas estavam fazendo experiência pra caramba com São Rafael lá fora, mas dentro de casa a gente percebeu que ele deu tirou o pé. Bom, nós vamos fazer então o caminho de São Miguel, essa peregrinação que nós fizemos, começa em Fátima e termina no Gargano. Quando chegou no Gargano, o sacerdote que estava acompanhando a gente, ele vira e fala assim pra mim, Rafael, o meu coração tá ardendo. Ele é canonista, bem centrado, ele falou, olha, eu tenho até vergonha de falar isso pra você, Padre Custódio, quero mandar um beijo pro Padre Custódio. Ele falou assim, ó, mas eu tô sentindo que São Miguel tá ordenando a você de você criar um apostolado dos anjos com São Rafael, porque ele quer honrar o irmão dele. E eu pensei, puxa, já tinha escrito, mas eu deixei na gaveta, a Lília sabia de tudo, eu não queria arrumar pra minha cabeça, mas sabia que Deus queria alguma coisa. Aí eu pensei, poxa vida, qual que vai ser o sinal desse apostolado, dessa missão? E eu pensei no escapulário, esse escapulário que eu uso aqui. E o escapulário, eu pensei, mas tem o escapulário de Nossa Senhora do Carmo, tem escapulário de anjo? Aí lá no Monte Gargano tinha o escapulário de São Miguel. Bom, eu falei com o meu bispo, Dom Devair, sobre essa realidade do escapulário e falou, tenta ver se alguém faz. E aí a gente tentou, ligamos em fábricas que podia fazer, só que eu senti que aquilo não era vontade de Deus fazer isso numa fábrica. Tinha que ser feito à mão. A Lília falou, você tá maluco? Você quer fazer à mão o escapulário? Quem vai fazer isso? Que mão que vai fazer isso? Passa-se o tempo e uma amiga aqui do Rio de Janeiro, a Dáfila, ligou para Lília e falou assim, Lília, as irmãs do Carmelo da Santíssima Trindade lá em Niterói começaram a fazer trabalho para fora para sustentar o Carmelo. E eu falei para elas se elas poderiam fazer, por acaso, o escapulário de São Rafael. Elas falaram que sim. Então o sinal do apostolado dos anjos é esse escapulário aqui, ó. A imagem de São Rafael aqui, né? E Nossa Senhora dos Anjos, que é feito à mão pelas irmãs, e elas colocam o nome de cada membro do apostolado e rezam por eles. O que eu quero dizer para vocês? São Rafael, ele foi buscar no lugar mais escondido da igreja, no secreto do secreto do secreto da igreja, dentro de um Carmelo, para mostrar o seguinte, existem coisas que são preciosas, que estão escondidas. O Dom Devair, quando ele celebrou então aquele ano, o secreto daquele ano era no dia 2, no dia 2 de novembro do ano passado, na hora que ele vai fazer a homilia, depois tem a oração dos fiéis. O rapaz que foi fazer a oração dos fiéis, ele fez errado, ele leu errado, ele começa. São Miguel, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Rafael, rogai por nós. Ai, desculpa, errei. O Dom Devair fala assim, o São Rafael saiu do secreto para poder se manifestar. A frase do Dom Devair demonstrou para nós toda a realidade daquilo que ele é. São Rafael sempre estará escondido por detrás daquela circunstância pelo qual Deus quer de você. E ele quer só que você seja você mesmo, que você cumpra o seu propósito, que você seja aquilo que Deus sonhou. Então, conviver com São Rafael é viver com um anjo de verdade que te ama e que a alegria dele é te ver naquilo que Deus sonhou para ti. Ele vai fazer de tudo. Ele vai andar com você na terra, ele vai fazer tudo contigo para que você chegue no final e diga, foi o Senhor, não foi o anjo que fez. As irmãs continuam fazendo o escapulário? Sempre. Cada membro que se inscreve, o nome é mandado, demora 2, 3 meses, mas aí o escapulário chega na sua casa. E como é que a pessoa faz para se inscrever? Para se tornar membro do apostolado, é só Apostolado de São Rafael e Santos Anjos, tem o site, tem toda a explicação, e você vai fazer as formações mensais, as imersões que tem,
porque é um caminho de 3 anos, onde você recebe por primeiro o escapulário, você vai ser preparado para ser consagrado aos anjos, sobretudo a São Rafael, depois o anjo da guarda. Segundo ano você recebe a cruz e o terceiro a fita, igual do Sagrado Coração de Jesus. É um apostolado, né? E por fim, a minha inspiração maior é essa imagem que eu dei a vocês. Deixa eu levantar de novo. Vamos lá, gente, essa imagem... Que apareça você também, se aparecer o seu rosto. Ele tá ficando em pé. Mas aí tá de longe. Tá longe, né? Mas não Quer tem que eu chegue como. mais pra frente? Não tem como. Tem. Aí, pronto. Aí. Pronto, aí. É que eu quero que o Rafael apareça. E se eu trouxer pra cá? Peraí. Não tem problema, deixa ele aparecer. Calma. Não tem problema. Não, peraí. E agora sumiu mais ainda. Deixa ele, eu faço a experiência dele de ficar atrás dele. Aí. Deixa ele aparecer. Ai, meu Deus do céu. Deixa ele explicar aqui, né? Senão não vai dar. São Rafael aí, é do ano 1579. Tá bom, sim. Não, amor. Peraí, não, deixa assim. Isso. Vai. Pra Pronto. ele aparecer um pouquinho. Tá bom, gente, vocês estão vendo aqui, ó, São Rafael, né? No ano 1578, Botar o foco em São Rafael. na cidade de Córdoba, na Espanha, um padre chamado Padre Rojas estava desesperado porque estava acontecendo a peste em toda a Espanha e muita gente estava morrendo. Então ele vai até a imagem de Nossa Senhora das Mercês e pede a Nossa Senhora que Nossa Senhora envie São Rafael, o anjo da cura, para poder resolver o problema, porque não tinha nem lugar mais nos hospitais. Ele vai então até a ponte e encontra um rapaz subindo do rio. Aí você vê aqui que São Rafael está com a roupa levantada, aqui, né? Bem aqui, tá com a roupa levantada, as suas vestes. Isso. Vira mais um pouquinho para ali que ele vai focar aqui. Aí Vira você mais, vê. vira mais. Isso, olha lá. É que eu não queria Ótimo. que tampasse o... Não, mas não tem problema. Explica assim, porque senão não vai Tá, ver o São Rafael. então vai. Não tem problema, gente. Eu vou ficar atrás, que assim São Rafael aparece, que ele não gosta de aparecer. Aí você vê, as mangas da camisa dele estavam arregaçadas para trás, como quem está trabalhando. E aí o padre pensou que era um pescador ou um jovem que estava trabalhando, e ele se aproxima. Quando ele vai se aproximando, ele vai vendo que é uma pessoa muito alta. Mais de 3 metros de altura, muito alto, um gigante, parece um gigante. E ele fala, mas esse rapaz veste roupa de príncipe, porque não é uma roupa de pescador, essa roupa que ele está vestindo é de príncipe. E essas botas que ele tem ali, é uma bota de general de guerra. E ele pergunta, quem é você? Aí ele fala, eu te juro, em nome de Jesus crucificado, que eu sou Rafael, o anjo enviado por Deus para curar vocês. E aí nessa imagem ele fala, pinta essa imagem que você viu, e aqueles que venerarem a minha pessoa e essa imagem, eu estarei e habitarei naquela casa e serei o guardião daquele lar. Quando eu vi essa história, já estava procurando uma imagem para poder propagar São Rafael no Brasil, eu liguei para Córdoba, e um sacerdote que estudou comigo na Gregoriana em Roma, o Padre Juan Luiz, é de lá. Eu liguei, padre, olha, eu vi essa imagem aqui, eu gostaria de saber se a gente poderia propagar ela no Brasil como entronização de São Rafael. E precisa de ter a autorização da diocese, porque, né? Ele falou, olha, Rafael, se você tivesse me ligado o ano passado, não teria como, mas semana passada eu fui nomeado vigário-geral da diocese, então você vai poder usar essa imagem para poder propagar no Brasil. Gente, zero coincidência, né? Pelo amor de Deus. Caramba. É São Rafael. É, claro. Então, essa imagem... O que está escrito na fita? Tem aqui na fita, tem Ora e interceda por nós, pecadores. latim, né? Em latim. E Exatamente. aqui embaixo na parte... Aí tá escrito, é a frase é o que ele disse pro padre, eu te juro em nome de Jesus crucificado que eu sou Rafael, arcanjo enviado por Deus para curar vocês. Gente, que lindo. Essa imagem que nós vamos fazer. É essa aí. Aí a pessoa compra e, como eu falei, quer botar no porta-retrato lindo na sala, quer botar num quadro, a pessoa vai fazer como ela quiser. Você vai colocar num quadro e vai entronizar, porque tem a oração de entronização, e quando você entronizar São Rafael, você pede o padre abençoar claramente, São Rafael vai tomar posse da sua família. Você vai começar a perceber o movimento do céu dentro da sua casa. Eita. Amanhã mesmo nós já vamos tratar disso. Eita, atenção. Eita, caraca, vai sacudir tudo. Caramba, isso é forte, hein? E não é por acaso que São Rafael chegou aqui no projeto. Não, ele chegou no dia do início da comunidade. Conte isso. Fale pro povo escutar. São Rafael chegou aqui e foi entronizado no dia que nós demos o primeiro passo de criação da comunidade Ânima, que vai ser lançado em outubro, próximo mês.
e que essa comunidade vai tratar das famílias. Então, assim, ele foi entronizado no primeiro dia. E detalhe, quando a gente estava rezando e fazendo a entronização, logo naquele momento depois, o Rafael liga, dizendo assim, eu estava aqui rezando e São Rafael, aí deu recado que São Rafael estava dizendo, né? Falou isso, e eu falei, caramba, eu falei, mas... Foi simultâneo. Rafael, você sabia que a gente estava rezando para São Rafael fazer entronização agora? Ele, não, como é que eu ia saber? Olha isso, gente, foi impressionante. Não estava nem aqui, né? Tava em Piracicaba. Gente, foi impressionante. Foi lindo, né? Foi. É isso, gente. Por isso, São Rafael vai à frente da comunidade ânima. Amém. Para poder salvar as famílias. Amém. Amém mesmo, é isso mesmo. Ele vai à frente. É Rafael que vai fazer isso. Ai, que bonito. Muito bem. Ai, gente. Olha, uma verdadeira aula. Nós vamos fazer muitas aulas ainda sobre os anjos. Aula, hein? porque assim, você vê, em cima da passagem bíblica, explicando tudo e como é que São Rafael é, o que ele faz, o que isso pode acontecer com a gente, como é que pode ser. Gente, eu amei. A palavra certa, eu amei. São Rafael é o anjo da família, é o anjo dos noivos. Se você está querendo procurar alguém em Deus, peça a São Rafael que ele vai te ajudar a encontrar a pessoa em Deus. São Rafael, ele é o anjo da cura e libertação. São Rafael, ele é também o padroeiro dos exorcistas. São Rafael, arcanjo, ele é o anjo da providência, da prosperidade, da ordem. E São Rafael, o anjo do secreto na adoração da intimidade com Deus. Só isso, né? Só isso. Gente, São Rafael é tudo de bom. Ele é maravilhoso, ele é um fofo, como diz a Lília. A Lília fala, São Rafael, você é um fofo. Ela fala. É um fofo mesmo. É um fofo. Gente, meu coração está assim... Sério. Cara, eu tenho certeza que tem muita gente sentindo isso. Não, o povo tá tudo louco aí nos comentários. Eu tenho certeza. Quero fazer uma pergunta pra você. Você quer São Rafael na sua casa? Você quer São Rafael transformando a sua família? Primeira coisa, se inscreva no canal. Porque tem muita coisa ainda pra aprender, né? Muita. A gente vai fazer muita coisa de anjo aqui. É isso. Muito bom. São Gostei Rafael dessa. Aí, nota... Muitas vezes. Ai, e gente. eu vou fazer amanhã mesmo, vou tratar de manhã dessa imagem com você. Pra gente poder começar a produzir e ter aqui. Porque talvez produzir lá pra trazer pra cá seja mais, aqui, é daqui. Mais desgaste do que mandar fazer aqui. Não, é aqui. Já sai tudo daqui já. Olha que lindo. Então, gente, tá bom. sigam o Rafael no Instagram, que é @RafaelFDBrito. Se inscreva no canal do Rafael no YouTube, que é Rafael Brito. Apostolado de São Rafael. Apostolado de São Rafael. Ai, gente. E participe da live às 22 horas do Poderoso Texto dos Anjos, que é a live dos anjos todos os dias. Isso, e de dia 1 a 3 de novembro. De novembro acontece o evento dos anjos na Canção Nova, o secreto. Isso, que é presencial. Isso. E evento gratuito. Maravilhoso. E gratuito, exatamente. Amei. Eu também. Muitíssimo obrigado, de verdade. Obrigado. Gente, tem um problema, acabou a trilogia. Eu quero mais. Não acabou eu quero mais nada. coisa. Fica eu quero mais coisa. Fica Se tranquila. o povo pedir, a gente tiver tempo, no tempo certo, não para agora, nós poderíamos fazer um podcast só sobre o Anjo da Guarda. Amei. Então peça, podcast sobre o Anjo da Guarda. Não, eu tenho uma ideia. Se subirem muito o número de inscrições... Isso. Olha só. Gostei. Se subirem... Mas tem que ter tem que ver que o negócio ficou substancial. A gente vai fazer um podcast especial sobre o Anjo da Guarda. A gente podia fazer um podcast especial ao vivo. E aí deixar as perguntas entrarem também. Tudo que você precisa saber do Anjo da Guarda e Mas o olha tempo só, que durar. a gente tem que bombar nas inscrições. Então você vai pedir pros seus amigos, vai mandar pra todo mundo. Se inscreve. Vambora que a gente vai assistir uma live ao vivo sobre o Anjo da Guarda. Isso. Gostei disso. Tudo que você precisa saber sobre o Anjo da Guarda, eu até anotei aqui. E nunca te contaram. Uhul. É isso aí. Valeu, gente. Quero ver. Obrigada. Toca o dedo aí. Vamos lá. Vambora. Todo mundo se inscrevendo. Tchau, gente. Um beijo. Fiquem Valeu, com Deus. Queridos. Tchau.